Era muito psico, aí você vê o Fear no Saturday Night. Cara, de Santos, Califórnia brasileira. Eu, Califórnia brasileira? Caralho, que porra é essa? Outra cidade maluca, né? Santos é complexo, né? Vai do cara mais louco aos caras mais reaça do mundo, né? Então você tem aquela coisa de lei da prefeitura de não poder fazer som na praia, da concha. Quando cunharam esse negócio da Califórnia brasileira em Santos, se eu não me engano, foi o pessoal da PIS, pessoal da Folha de São Paulo. Isso não partiu de Santos, tá ligado? Isso partiu da metrópole. Ó, Santos é uma cidade cabulosa, tem banda pra caramba, tem um monte de gente que curte, tem uma variedade enorme de banda e todas as bandas são boas, cara. Era muito popular falar assim, tal lugar é tal lugar brasileiro, né? Você tinha Seattle brasileira, que era, sei lá, uma cidade interior, Campinas. Você tinha não sei o que brasileira, que era Curitiba, enfim. Você tinha um monte de lugares, assim, que fazia essa ligação. Uma tremenda bobagem, mas não era a gente que falava. Não foi a gente que falou, nós somos a Califórnia brasileira. Não, foram eles, foram os fãs, a galera de fora que falou, meu, Santos é do caralho, velho. Quando o público, em geral, a pessoa comum fala de Califórnia, ela tem uma visão de Califórnia. Quando eu falo de Califórnia, ou quando tu fala, a gente tem outra. Então, assim, a Califórnia, qual que é a semelhança com a gente? Ela é uma cidade, né? Um lugar de praia, de litoral, tem esportes que tem a ver com a praia e que tem bandas que fazem um som hardcore, ou punk, ou metal. Então, o que se fazia lá na Califórnia, estava se fazendo aqui. Hoje em dia, quando fala Califórnia brasileira, eu encaro mais isso como geograficamente parecido, essa coisa que a Califórnia não é essa loucura que a galera é. Tem uma puta ala de extrema direita também na Califórnia. Então, acho que a conversa mais próxima que a gente tem era isso mesmo, socialmente. Isso é uma cidade que, tipo, puta, tem um bagulho de, tipo, direita, cidade tradicional, aquelas famílias que comandam a nossa cidade, que a gente sabe muito bem como que é, que não deixam a cidade mudar, que não querem evoluir, que querem ainda aquele arzinho de tiozinho, sabe? Tipo, isso acabou. O que eu mais escutava por parte de quem não era da praia era, como Santos, que é uma cidade que é uma ilha, tem tanta banda que conseguiu despontar no cenário underground, entendeu? Seja do hardcore ou do metal. A gente fica vendo o documentário da Califórnia, os caras da Califórnia que era tudo um bando de maluco, chegava, quebrava tudo, os caras eram muito psico, aí você vê o Fear no Saturday Night Live. Cara, essa época era pior aqui, a gente era um bando de índio, um maluqueiro tosco, assim, que saíram de Santos para São Paulo, pro Brasil e até pro mundo. É um que é aqui, um que é assim, um que é assado, e todos juntos criamos essa cena. Acho que é válido para lembrar a galera como era difícil as coisas, como era fácil. Nunca vai ser fácil, nada vai ser fácil, sempre vai ter que dar um trampo. A gente não se considerava muito punk, né? Eu acho que tinha esse lance, né? A gente sempre falava, nossa, a gente toca hardcore melódico, né? E é até um termo meio que não existe muito, né? Tipo, o pessoal ouve nosso som e fala hardcore melódico, é punk. Tipo. Se convencionou, por exemplo, a chamar aqui de Califórnia brasileira, que eram as bandas mais melódicas e tal, que não tinham essas questões sociais nas letras, a gente não encarava como hardcore sério, encarava como hardcore for fun, ou seja, só por diversão. Pra nós era muito especial, né? Pra nós parecia que tinha uma dimensão muito grande, que hoje em dia eu não sei dizer se era ou não. E eu lembro de conversar com os gringos, né? Eu cheguei a falar esse negócio de Califórnia brasileira, né? Os caras falaram, cara, aqui é muito diferente da Califórnia. Tipo, às vezes você não se dá bem com um, você não vai muito com a cara do outro, o outro você tem total divergência política, mas você se encontra em algum momento e compartilha de uma coisa maior. Então acho que é uma analogia muito boa, assim, com família. Eu entendi que a gente era uma família. Então era bacana estar todo mundo junto e fazer tudo junto. E olha que legal. Virou um filme, né?
metal, né? Então, eu era garoto quando eu descobri que existia ali a galeriazinha aqui no Embaré, que era Kisson, né? Chegava lá, a primeira loja era Kisson, que era London, e lá no fundo, colado no bagulho de xadrez, era Metal Rock. Quando eu descobri que existia aquilo, Paulo, foi como se um mundo novo aparecesse pra mim. Eu já vim de uma geração, de uma galera que escutava metal. Aqui, né? Então ia nas lojinhas, putz, eu, Maurício, Fabrício, Farofa, né? O Aleta. Tinha algum pessoal punk, assim, mas era mais tipo assim, um cara ou outro, assim, que tinha visual, que tinha os sons e tal, mas não tinha uma coisa assim muito grande, muito produtiva nos anos 80 de punk hardcore mesmo, não tem isso. Em São Vicente, Santos, aqui também tinha uma galera mais punk, o Serginho, o Osvaldo, né? O Zé Kiss, com Mordedura, né? Então tinha Tropa Suicida. Esse lance da nossa galera ali meio ser precoce nisso, a gente levou um boi dos mais velhos, tá ligado? E, tipo, se a gente fosse um pouco mais velho e chegasse ali, meio... Já tinha aquela história de intimar por causa de camiseta, visu, que som seco, isso era sério, tipo... Eu lembro que eu colava assim com as coisas meio que não tava nos conformes ali do que era o visual. Os caras olhavam, mas moleque, bermuda de surf, bermuda de skate, não era uma coisa agradável na época, né, galera? Era calça jeans, camisa preta, cabeludo e isso mesmo. Os rebite e foi, tá ligado? E aí eu andava com esses caras, mano. Conhecia, já tinha visto o Ovec, já tinha visto o Alcoólica, que era uma banda meio crossover e tal, mas eu andava com os metal. O underground mesmo, esse rolê underground, que era meio que um clubinho nosso, assim, era meio que uma meia dúzia em cada lugar, assim. A gente era bastante unido e a maioria das bandas que a gente tocava tava meio que nesse lance do crossover, assim. E era legal, né? Porque era muita informação que chegava numa época que a gente não conhecia nada, né? Então tinha uma galera de São Vicente que trazia negócio mais pesadão, mais old school, assim. Então eu conhecia esses sons pelas revistas de skate, pelas revistas de surf, pela galera do surf ali de Santos, que escutava, os caras abriam o carro, escutava, sei lá, Replicantes e Sabá e Silks Elementos, por exemplo, era tudo meio misturado ali. A galera do skate, aí tem o campeonato de skate em 86, no Rebouças. E aí veio toda a galera de São Paulo, era o auge do skate punk, né? Então ficou no Rebouças ali 2 dias só tocando a gente Orange, Defection, Joan Jett. Tinha o Marcílio, que fazia o zine Warriors of Darkness, que era uma bíblia na época, isso aí é 86, 87. Era uma bitela de zine meio ofício, milhões de resenhas, entrevistas, era um bagulho absurdo. A gente começou naquele esqueminha depois de... fomos apresentados para Seven Seconds, para mais um monte de banda ali, né, naquele comecinho da década de 1990, e automaticamente a galera incorporou isso. E isso foi acho que o meu início ao punk é isso. No final dos anos 80, na cena do metal, era muito comum as bandas falarem sobre questões sociais. Todas as bandas, mesmo que já tivessem começado falando sobre satanismo e tal, aqueles discos do final dos anos 80 eram todos sobre temas sociais. Então, um pouquinho antes, o Psychopossessor, né, já fez o Toxic Diffusion, né, que já foi alguma coisa um pouquinho mais diferente. Apesar de ser metal, já era alguma coisa um pouquinho mais diferente. Acho que o Psychopossessor foi meio que uma banda meio que pioneira nisso, junto com outras que tinha na época, que também vieram tudo meio que do crossover, assim, que aí a gente pode colocar o Repulsão Explícita no final dos anos 90, pode colocar o Ovec, que era mais ou menos a mesma galera e tal. A base, o início dessa cena hardcore punk em Santos começou com o Psychopossessor e o Ovec. Ali foi isso, aí tinha Mordedura, o Tropa Suicida, mas não eram bandas tão atuantes. O Zé do Kiss foi durante um bom tempo, ele trazia a banda e começou a fazer uns shows, mas depois sumiu. Porque o Ovec era uma banda que o Aleta tinha montado, que ele deu nome, os caras ali, ele, o Chulipa, sei lá que história que era, eles tinham dado o nome de Ovos Verdes em Países Comestíveis, porque era aquela época do grind, né, do começo dessas bandas ali, 88, 7 Minutes of Nausea, eles piravam em Hell House, que era uma banda que, tipo, todo mundo, era um grind que era Hell House, acho que era isso, Hell House o nome da banda, e era todo, o vocal era o Rin Tin Tin, o guitarrista era Lessie, era só nome de cachorro,
E os caras tinham um disco, uma demo, que era só... Tipo, os caras fazendo uns grinds latindo. Então acho que eles escutaram essa merda e quiseram fazer uma coisa zoeira também. Aí eles montaram isso e eu meio que roubei o Ovec. Eles não iam fazer porra nenhuma com a banda, eles iam gravar uma fita no gravador e tocando no violão. Eu falei, porra, legal esse nome. Aí meio que o Ovec, então essa é a história do Ovec. Ele começa ali, fui fazer com esses caras que tocavam metal comigo. Então assim é o começo do Ovec. O irmão do Beto, o Ricardo, o Alcides na bateria, que também era da galera do metal ali, tipo, tinha o baixista que mudou várias vezes, teve o Fábio, teve o Beto. Aí teve o Jota, que já flagrava uns sons mais, tipo, era um moleque, tipo, no meio dos anos 80 já tinha todos os Red Hot Chili Peppers, assim, um cara que tava à frente, assim, da gente. Tinha um equipamento legal, então ele entra na banda, a gente vai e começa a escutar outros discos, outros sons. O lance do Psych Possessor ter meio que o segundo disco com uma sonoridade totalmente hardcore, era porque é o seguinte, cara, naquela época não tinha esse lance de gravar, era tipo uma utopia, tá ligado? Então, já que a banda tinha um pré-contrato com a Cogumelo, se a gente mudasse o nome e tal, ele não ia conseguir gravar. Então, meio que o lance de manter o nome foi meio que pra isso, assim, a gente vai porque a gente já tem. Mas era outra banda e passou por essa transição do crossover para gravar esse disco totalmente hardcore. E acho que assim, cara, a gente era a banda desse rolê que tava tipo explodindo no mundo inteiro. E o Brasil não ficou diferente. A gente era a banda emblemática daqui. Tanto que os dois discos, o disco que é mais metal, o disco mais hardcore, ele é um disco assim que tipo, tem muita gente que considera um disco à frente do tempo, da época que saiu do Brasil inteiro e até do mundo inteiro. Nós somos da América do Sul, foi um divisor de águas aqui para Santos. Foi. Né? Não chegava a ser como um DRI ou alguma outra banda do mesmo estilo, né? Mas já começou a despertar, né, em algumas pessoas alguma curiosidade, né, para algo intermediário. Então a gente tinha o Ovec, a gente começa a ensaiar. Quem escuta na época fala que era meio um larme com Agnostic Front, que o bagulho era mó bizarro. E a gente conhece o Zé do Kiss, que era o Zé, né, do Tropa Suicida, o baterista do Tropa Suicida, que marca nosso primeiro show. Na época ele tava com uma banda de punk, que era o Mordedura. E a gente estava fazendo esse rolê ali da Zona Noroeste, dos punk, ali da Zona Noroeste, do morro ali do Nova Sintra, né? A gente vai lá e toca no Morro da Nova Sintra, Mordedura, o Vec abriu o show, o Psique tocou no meio, na época clássica do bagulho, assim, os caras lançando Nós Somos América do Sul, tava acabando, não lembro se eles tinham gravado e não tinha saído, ou já tinha acabado de sair. A gente queria fazer disco, a gente queria compor música, a gente levava a sério o negócio e eu acho que isso foi influência para muita gente ali, e foi o início dessa história do punk hardcore. A gente teve uns professores bons ali, tá ligado? Os caras que eram insano de som, tá ligado? Sabiam o que estavam fazendo, tinham correspondência com as bandas mais foda na gringa, trocavam um disco com os caras mais cabulosos que você pode imaginar. Recebiam cartas na época de uma galera fodida, então já tinha esse conhecimento de cena. A gente aprendeu a silcar a camiseta no quarto do Zé Flávio, a gente viu o Psique ensaiando num quarto de 2x2, chavando, a gente começou a entender como fazer cartaz de show, como fazer camiseta, como fazer adesivo, como mandar carta, como trocar correspondência, como fazer release. Aquilo ali é uma incubadora, aquilo que está acontecendo ali. Mas foi o início, talvez, dessa Califórnia brasileira, né? Eu acho que foi bem isso, porque dentro do metal que a gente escutava, né, putz, eu acho que a galera não gosta de escutar solo, cara. Mas, pô, quando a gente começou a escutar música sem solo, cara, foi maravilhoso, cara. E aí, quando a gente começou a transitar pro crossover, começamos a conhecer as bandas genuinamente hardcore ou punk, né? O Pepe deu essa oportunidade para nós na época de trazer todas as novidades de tudo que estava acontecendo no tempo real, naquele mesmo período. Ele viajava muito para a gringa por causa do pai, ele tinha essa oportunidade e trazia essas coisas. Vinil importado era caríssimo, né? Você ia lá, tinha o rolê, você tinha que estar junto no rolê. Você chegava na casa do seu brother, você sacava a fitinha ali, tipo, pô, tá limpo gravar aí uma fita. Não era assim, que nem essa molecada de dia é mal acostumada, tá tudo na mão e os caras estão reclamando ainda, tá ligado? E assim, eram diferentes camadas de extremismo, assim, tinha os caras que, tipo, era mais de boa, tinha os caras que eram mais nóis. Então essa era a cena.
Essa era a cena que a gente vivia. Tinha porrada, tinha briga, tinha facada no fim do show, tinha corrida de careca, corrida de punk, corrida de banger, tá ligado? Cara, Califórnia brasileira, beleza, ok, super honesto. Mas a coisa não explode em 94 junto com a explosão do punk americano. A formação dessa cena aqui veio bem de antes. Uau! Esse tal de punk rock aí é muito louco, cara. Naquela época, a maioria das bandas eram muito originais. Cada uma no seu estilo, mas não tinha muito aquela coisa de cópia de coisa gringa. A gente começou e a Gazê era uma brincadeira, né, cara? 3 amigos, não sei o quê. Conseguimos fazer um show em São Paulo, no Senai, onde o bateria estudava. A gente já tinha um baixista já. Mas era só zoeira, cara. Não tinha assim, expectativa nenhuma. Um dia os caras me chamam pra entrar no Psique. Aí vai lá, o Zé Flávio, o Fabrício, explica o que tinha acontecido, fala, pô, quer cantar, tá na pegada, aí vamos fazer a coisa. Ensaiamos lá aquele último disco do Psique durante o ano de 1990. Tinham 16 músicas prontas, a banda estava bem evoluída musicalmente, que a gente já estava fazendo um tempo que a gente estava tocando junto, a gente ensaiava que nem os malucos. Não é que nem hoje em dia, né, que você aluga 2 horas em algum estúdio e fica só aquelas 2 horas ali. Na época não tinha estúdio de ensaio em Santos, então a gente alugava um lugar, nessa época a gente tinha uma casa ali que a gente alugou, que depois veio até ser o Barbatana, e a gente ensaiava, assim, o ensaio era assim, nós colávamos 2 horas da tarde e ficava até 8 horas da noite, tocando que nem insanamente, que nem uns malucos a tarde inteira. E era vários dias assim, então a gente chegou num nível bom, né? Já era uma coisa que estava muito à frente do que estava rolando na época. A gente já estava ouvindo Fugazi, já estava ouvindo JCL Recite, já estava ouvindo todas aquelas bandas inglesas mais novas, Visions of Change. Então, o som já estava entortando, estava avançado para o que estava sendo feito na época. Hoje eu entendo porque aquilo não existiu na época, porque realmente estava muito, milhões de bases, pancão. Mas até a hora que o Zé Flávio arrumou um emprego em Goiânia, né, e se mudou para lá, ele era o mentor, ele era o criador do Psycho Possessor. Então a gente achou por bem não continuar a banda. A gente também não tinha, na época, tanta experiência para conduzir uma banda como ele conduzia, né? Pô, o cara que chamou a gente pra banda e tal, vamos fazer outra coisa, né? Aí a banda acaba. A gente tinha feito umas bandas, quando acabou o Psique, o S. Agnes Day, era eu, Fernandes do Explicit Repulsion, do Repulsão Explícita, Maurício na bateria, Fabrício no baixo e eu no vocal. Então uma merda assim, porque a gente já tava fumando maconha pra caralho, tomando ácido, já tava chapando pra caralho, a banda não deu certo. Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, eu quero montar um bagulho, tô ouvindo esse som. Aí eu montei o garagem, assim, na cagada. Comprei uma guitarra, mano, uma Magnus lá no centro, esqueci o nome, Nunes, sei lá, um filho da puta que tinha lá no centro de instrumento usado. Comprei uma Magnus, mano, assim, 4 cordas, do jeito que ela chegou com 4 cordas, ela ficou, sei lá, um semestre sem eu comprar corda pra porra da Magnus. Eu comprei um pandeiro branco, chamei o Daniel. E falei, Daniel, tem essas músicas, cara. E ele tava ouvindo também esse som, assim, mais Husker Du, Lemonheads, ali o primeiro disco, né, Hate Your Friends, Leak. E aí toco Daylight pra ele batucou numa almofada, ainda acho que bati o pandeiro no pé, assim, a porra do pandeiro branco. E aí esse é o começo do garagem. Agora eu tinha o Flash Shop, né? Quando a gente fez o primeiro show, foi pros caras do No Violence. Pra nós foi um bagulho... Foi meio foda porque nosso amigo Júnior, White Frogs, ele tinha uma produtora de shows na época que chamava Killer Management. A produtora de show do cara durou só esse show do HC, porque a gente queria matar ele. Porque ele marcou um show, no primeiro a gente tinha 6 músicas, cara. Ele marcou o primeiro show do HC no Flash Shop com o No Violence e não avisou a gente. O show era no sábado, a gente descobriu na quarta-feira que tinha um show com o No Violence, de São Paulo, que pra nós era caralho, No Violence, mano. E aí a gente ensaiou que nem os loucos e fizemos esse show. Tocamos 6 músicas, a galera pirou, tocamos 6 músicas de novo. E aí depois tocou No Violence e o caralho. Então, quando tinha o Flash Shop, tinha um circuito que rolava, assim, vinha a banda de São Paulo, tocava muita banda da Baixada, São Vicente, Cubatão, Guarujá. Eu já tava andando aqui no Retrô, 90, os caras olham pra mim, 90 pra 91, e falam, puta, a gente esgotou as bandas que existem na cidade pra tocar abrindo pra gente. Vocês não querem ter uma banda aí? Eu tô ligado que vocês têm uma banda, não querem abrir pra nós? E aí que rola o show do primeiro show do Garagem.
comecei a entender que era hardcore em Santos nesse período quando os shows começaram a encher. O mesmo show que a gente fez garagem HZ no PT, ali na Conselheiro Neves, em frente ao Carrefour, né, a gente foi fazer esse show lá e a gente não esperava que fosse muita gente. Meu, o bagulho lotou, o bagulho encheu. Aí a gente começou a ver que tinha uma cena, existia um público ávido a escutar por esse tipo de som, escutar esse tipo de som, né? Se criou meio que um circuito underground aqui legal, aí já tinha as bandas na época que era tinha Redução Explícita, tinha o começo do Garagem, aí depois o Zé Flávio voltou pra cá, fez o Safari Hambúrguer, enfim, teve umas bandas ainda agitando esse negócio e a gente ficou meio calejado de fazer os shows, de agitar as coisas, porque isso era uma coisa que tinha legal, todo mundo fazia alguma coisa, né? A gente ia tipo um moleque tosco na cara de pau, tentar descolar os lugares para fazer show e tal. Isso aqui meio em Santos que continuou, né? Aqui em Santos foram se abrindo espaços, né? Teve esse PT que chegou a rolar aí umas 2 flores, mas por causa de barulho de política, de partido, eu mesmo, quando eu vi começaram a querer botar política no negócio, eu fui o primeiro a dizer que eu não queria mais. Se fosse para ceder o espaço para fazer o rock, ótimo. Mas ser vereador lá fazer campanha, você levar para esse lado. Então acabou miando por isso. Tinha a Flash em São Vicente, teve muito show lá, a Garage tocou lá, Safari Hambúrguer tocou lá, IHZ tocou lá, Chemical Disaster do metal, muita gente tocou lá. Tinha o Carinhoso que virou a Dinamite, ali no Canal 2, né? E eram os picos que tinha para tocar em Santos. Em 91 eu caio no Carinhoso Bar, que era um bar no Canal 1, e de repente tem um show Safari Hambúrguer tocando 5 músicas, antológico, se não dá, tem só 5, toca de novo, eles tocaram 2 vezes o 7, ainda com o Marcílio vocal. O Ação Direta lançando Resistirei, Explicit Repulsion e o Inocência lançando um disco. Eu olhei aquilo e falei, nossa, cara, um monte de banda tocando lançando discos, negócio em português. Pô, legal isso. A gente teve uma ideia mó foda que não foi pra frente, mas a gente conseguiu fazer um show na sede do PT, estrumbou de gente. A gente criou o tal do circuito hardcore, que as bandas se juntavam e levavam equipamento e a ideia era gravar um disco. Infelizmente o disco não saiu, ia ser um bom registro para a cena de rock de Santos. Mas eu acho que as bandas tinham uma estrutura, uma visão mais profissional, uma visão de quem já tocou, uma visão de quem já subiu a serra. Porque as bandas de Santos tinham um estigma muito louco, e São Paulo era longe, era uma coisa muito longe. Então essas bandas, como o Zé Flávio, tinha tocado no Vulcano, já tinha tocado em São Paulo, já tinha tocado no interior, sabia o que rolava. O Zé Flávio, né, eu vou te falar que foi um dos, né, junto com todas com Setinho, o Genivaldo, o Fábio, o Maurício, o Farofa, o Fabrício, né, e desculpa não lembrar o nome de todo mundo assim, mas essa galera dessa época ali que fazia isso, eu acho que foi fundamental. E ele, por ter os contatos já, né, devido ao Vulcano anterior, né, já ter o contato com a Cogumelo, tudo, ele acabou agregando mais, que, né, foi mostrar, né, que as gravações que eram possíveis ser feitas, que saíam, né, e é muito louco, né, o cara fez Vulcano, cara, que os caras tocam até hoje e, não, são foda, né, esse Psicocesso, cara, todo mundo que fala de hardcore, que vai falar daquela época ali, cara, não tem como não lembrar, entendeu? Puta, os caras tocaram, meu, no Brasil inteiro também, fizeram show em tudo quanto é lugar, né, aí depois ele montou o Safari, né, que também teve, putz, né, fez show pra caramba e moldou também, ajudou a moldar toda essa geração, né, e aí depois ele fez a Sociedade Armada, que a gente também, né, conseguiu gravar com ele 2 discos, tudo e tal, e que muita gente, né, fala que gosta. Eu acho que ele foi uma das pessoas mais importantes pro início, né, não para manutenção, mas no início ali, acho que ele foi uma das cabeças pensantes ali. O cara é o rei das escalas, né, meu? O cara faz uma música e, né, um piscar de olhos, assim, e a música é boa. Não é uma música qualquer. Na verdade, a Califórnia brasileira, nessa época, ela já existia. Só que mais fechadinha ali, né, cara? No underground mesmo. Aquela marca de skate, Dirt Joy, era do Zé Flávio, que hoje em dia é do Pungo, né? Do Rafael Pungo.
E ele, nessa época, com a Dirt Joy, ele já patrocinava as bandas. Se você for ver naquele split do IHZ, tá até um cara pulando com a camiseta da Dirt Joy na época. Então o skate já estava envolvido ali já desde o início mesmo, desde o princípio. Os vídeos de skate passavam muito coisas de punk, então isso teve muitas bandas punk, como o Dead Club, que era a banda do Bola, Farofa, Daniel, que gostava de skate, que andava de skate, mas também gostava de punk e metal. Então essa aí foi essa galera nova que começou a andar com a gente. Essa nova geração aí que se juntou, eles já vieram com um preparo musical melhor que muitos. Já tinham um equipamento, os caras já vinham musicalmente já superiores, né? Então eles conseguiam pegar esse preparo diferenciado, né? Que antigamente já não tinha, por exemplo, ter acesso a melhores equipamentos, ter aula com professores e começou a surgir melhores espaços. Então os caras vieram com um som de melhor qualidade. Isso aí só fez crescer e acrescentar coisas boas para as 3 gerações e para o rock atual, né? Em 91, 92, por aí, começou a surgir umas bandas, né? Que eram de skatistas, que eram o Dead Crab, o Mitsubishi, o IHC, né? Que era a molecada que andava de skate, que eram os caras mais velhos que andavam de skate, que eu vi andando na pista, né? E tal, e aí os caras chamavam a gente, né? E a gente tentava ir nos shows, né? Quando dava, porque a gente era muito pivete, não dava pra entrar. Aquele negócio assim, tipo, meio escondido, entendeu? Era legal, porque ninguém... Nossa, você foi no show, cara, onde foi, sabe, aquela coisa aquela época ainda era uma coisa bem seleta, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia. O Nino, o Morto, tocava no Nonsense e o Beto me chamaram para montar a luz sonora. O Leucopenia era uma banda aqui da Baixada, gravou uma demo e eles tinham uma música chamada Infância. Cara, Infância virou assim, uma coisa legal, mas era um inferno. Eu lembro desse show do Abuso Sonoro, a gente tocou Infância 38 vezes. Aí na semana seguinte vinha o Clearheads, que tocava em Piracicaba e falava, nossa, tocamos Infância 40 vezes. Ficava uma competição. Então assim, a banda tocava meia hora, e a última meia hora ela tocando Infância repetidas vezes, e estreete, punk, libertário, cantando aquela coisa. Que mostra um pouco de inocência, né, cara? Porque no olhar daquela criança aí está o seu modo de viver, o seu jeito de pensar, não teve paz, só ódio, incompreensão. E cada isso era tocada exaustão num repeat, assim, e era um êxito, era uma catarse. Fazia computação com o Gustavo, que depois montou para a Altera. Aí um dia ele chega e mostra pra mim um disco que tem um milho na capa, que é um negócio meio estranho. Começa com um solo de guitarra que eu acho que mudou a minha vida, que é Modern Man do Against the Grain. Cara, aí eu meio que joguei todos os meus de metal fora, me arrependo até hoje de muitos deles. Comecei a ouvir esse tipo de som e até que em 93 a ideia era continuar lançando um som rápido, mas colocar alguma coisa de melodia. E aí nasce o White Frogs, em 93, até que em setembro a gente lança a primeira demo. O primeiro disco do White Frogs foi o White Frogs do Impuppets Blind, era um CD por uma gravadora de Portugal, From a Deposit. A gente levou esse Deposit da 10ª potência que eles estavam. Não tinha medo de não dar certo, sabe? Não tinha risco de não dar certo. E aí vem toda a história da banda que durou 11 anos. Eu tava no KV, a gente já tinha lançado uma demo em 92. Quando o KV acabou, isso foi de 93 para 94, foi quando eu montei o Blind. E era com um guitarrista que tocou comigo no KV, né, o Guilherme, que posteriormente foi tocar com o outro Guilherme lá no IHZ. Então, todo mundo já tocou com todo mundo, né? Aquela suruba musical mesmo. E aí a gente chamou o Fábio, que já vinha do KV, né, com esse background dele de logopenia. E o baixista da época foi o Luiz Fernando, o Piolinha, que ficou com a gente um tempão. Né? Essa é a formação do Blind, a gente fez a primeira demo, a Better Life, a gente lançou em 94. E aí, putz, a parceria com o Fábio foi durante muito tempo, né? Porque ele foi o único vocalista do Blind.
Então a banda sempre teve a cara dele na questão de letras, entendeu? O Fábio sempre foi muito ligado à cena punk mesmo. Apesar da gente ter desenvolvido um lado musical que pendia para bandas da Califórnia e tal, que era um hardcore punk, uma parte de guitarras bem trampada, a gente tinha um lado mais gritado, que era o vocal do Fábio, que não se encaixava em padrões de hardcore melódico. Então a gente era agressivo demais para ser uma banda de hardcore melódico, só que a gente era trabalhado demais para ser uma banda de hardcore crust. Foi numa época que as bandas usavam de fazer protestos. Então, a maioria das bandas usavam termos políticos para fazer suas músicas e letras, né? Tanto em inglês como em português. Ou então tinha bandas que gostavam de falar sobre drogas, né? Não sei o quê. Então cada um tinha seu tema, mas o que ganhava mais era quando fala em banda de hardcore, banda de punk é falar sobre política, né? E o canal era totalmente fora isso, então a gente nadava contra a maré. Então a gente não era convidado, a gente era animado, era panelinha mesmo, saca? Mas eu tô nem aí, eu ia tocando o bagulho que eu gosto. Eu não queria imitar ninguém. Nós somos crossover, né? Mas na época eu falei que era sexcore ou sexual porno metal, né? Porque nós era uma banda que criava polêmica. E muita gente não entendia que o lance de falar sobre sexo nas músicas era no intuito da gente colocar como era legal, entendeu? E rolava mesmo um lance de pessoal muito envolvido com a cena hardcore, taxar a banda de sexista, e só que a gente não tinha intenção nenhuma de denegrir a imagem da mulher, enfim. É muito importante ressaltar que o CAF, o Coletivo Anarcofeminista, era formado por mulheres da cena anarcopunk, e elas já traziam essa questão do sexismo desde 93. Desde 93, porque tinha uma companheira que era dos Estados Unidos, que estava com ela, então ela traduzia esse termo, explicando o que era uma discriminação, tal, um preconceito. Interessante que, por exemplo, a cena estreia de São Paulo, no mesmo período, usava também o termo sexismo. Só que eles não usavam bem como uma discriminação. Eles entendiam o sexismo como sexo casual. Ou então, como eles falavam, sexo sem amor. Entendeu? Então, pô, você está sendo sexista quando você pega e transa com uma mina sem amor. E não era isso. Não era isso que significava o termo. Era uma discriminação e tal. Quem usava de uma forma correta isso era o CAF, embora o Stred usava na mesma época, só que com outro sentido. Foi uma geração que incorporou e que ficou, né? Não era aquele, não é, eu acho que é difícil você, hoje eu falo com as pessoas que eu conheci nessa época, todo mundo escuta som. Às vezes a pessoa não está mais indo num show, às vezes ele não consegue conversar com todo mundo, se encontrar com todo mundo, mas o cara chega e fala, meu, o cara está escutando o último de uma banda, foi ver algum outro show de vez em quando. Então a galera daquela época que comprou essa ideia e começou a movimentar aqui a cidade, até hoje escuta som. Safari, realmente, talvez fosse no início ali mais preparado pela experiência do Zé Flávio. Um cara que já tinha saído do Vulcano, já tinha gravado o disco com o Vulcano, já tinha gravado o Toxic Fusion. Ele é um cara que já tinha a banda há bastante tempo, uma coisa no som direcionada ali no underground e tal. Ele tinha muitos contatos, assim como o contato do João. Nossa, botava a maior fé sempre nos trabalhos do Zé Flávio. Já vai aparecer isso com qualquer coisa, eu gravo. Nesse lado de profissionalização do cenário underground, assim, acho que foi a banda que deu o primeiro passo grande assim, pro litoral. Como toda boa banda do Zé Flávio, estava à frente, né? Então, estamos ali, cara, aqueles três doidinhos, né? Ali rolando. O Safari já é Safari, né? O Safari já tinha aquela primeira formação, já era fora. Safari com Marcílio, com Marcão, que era daquela banda de rock. Eu acho que o meu gosto pelo Safari começa aí, quão bizarro era. Os caras treta com o Marcílio, por causa que o Marcílio não queria responder carta, tinha alguma confusão lá entre a banda. O Atibaia me liga e fala, olha, tá rolando isso aqui, tu cantaria com a gente? Eu falei, porra, lógico. Sei lá que carga d'água veio e falei, puta, o nome tá em inglês, vamos cantar em inglês, né? Tipo, queria fazer essa transição. Nem gosto hoje em dia, acho que tipo,
Hoje em dia acho que um desafio pra mim teria sido gravar aquele disco em português, saca? Tipo, se pudesse voltar no tempo, eu não penso... Eu penso nessas coisas nesses dias, quando aparecem uns loucos assim que nem vocês começam a fazer essas terapias de grupo, tá ligado? E aí que eu lembro dessa parada, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria gravado aquele disco hoje, 20 anos depois, lá, tipo, mais de 20 anos. Né? Quase 23 anos de ter gravado esse disco, teria gravado ele com as letras e como era em português na época. Pra mim, mano, a banda que mudou a minha vida naquela época, tipo, banda de gente que a gente conhecia, banda local, minha vida e, sei lá, metade do Brasil foi o Safari Burgers. Mudou, não podia acabar nunca, aquilo era muito foda. Os caras estavam fazendo show, bababá, tocando junto a tribo, de repente, tipo, rolou essa dissolução aí de formação. E aí, puta, mano, a Atibaia falou, cara, você não quer cantar com nós? Eu falei, puta, acabou, mano. E a Gazeta tava naquele bagulho, acaba, não acaba, procura mais alguém, porque tipo, começaram a sair gente também, o Guilherme saiu, depois o Maninho saiu também. A gente chegou a fazer uns últimos shows, acho que foi em Rio Claro, cara, com a galera do Desacato. A formação era completamente diferente, só tinha eu e o Michel na banda. E no Safari Burgers, se não me engano, chegou a fazer uma demo com o Marcelo no vocal. Quando o Marcelo saiu, entrou o Farofa, o vocal da Gara de Fãs, hoje em dia, o som acabou mudando, porque eram vozes bem diferentes. Muita gente teve acesso por conta do lançamento do Good Times. O Safari também, na época, as referências musicais que eles tinham era uma coisa que veio à frente, assim, né? Fizeram uma coisa super diferente, super inovadora, mesmo tendo, obviamente, essa influência de fora, mas pra cá, pros padrões brasileiros, fizeram uma coisa muito, muito diferente na época. Cara, primeira vez que eu ouvi o Good Times, deu um tapa na minha cara. O Good Times, ele é um clássico até hoje. Ele é um disco que tinha uma sonoridade muito diferente para a época, era muito fresco, né? Era algo muito novo. E tendo a chancela da Cogumelo, isso já dava uma moral pro disco. Né? É um álbum que é um dos grandes discos da história da música independente brasileira e é um dos pilares do rap pop. Relax in Your Favorite Chair, pra mim, é um dos melhores discos já lançados no underground até hoje, cara. O fato é sair pela Roadrunner, né? A Roadrunner veio pro Brasil porque o Sepultura era uma artista que vendia 200 mil cópias no Brasil. Eles abriram uma filial aqui para poder trabalhar essa demanda do Sepultura no Brasil, né? E estavam fazendo como as gravadoras lá fora, como outro dia eu vi numa matéria do Barcinski, que era uma época de bonança nas gravadoras, e eles buscavam artistas que vieram da garagem, né? Compravam às vezes selos menores, que dali podia sair alguma coisa que desse milhões. A Roadrunner foi no mesmo caminho, né? E acabou contratando a gente. Foi uma novidade muito grande pra galera, o estilo musical. A qualidade da gravação, que pra época foi uma gravação muito boa, feita pelo Jack, que mandou muito bem lá. E esse tipo de som. O conjunto das coisas foi meio que um divisor de águas. A gente tinha tipo, um bagulho de qualidade, uma capa muito bacana pra época. Aquele cenário de Farofa montou, era uma novidade também. Então tudo aquilo foi uma referência muito grande do que veio depois, né? E foi muito bacana poder fazer parte disso. Acho que ali a gente conseguiu estar na hora certa, no momento certo, né? Fez com que as pessoas daqui acreditassem que era possível. E não foi aquele bagulho de tipo abrir porta e fechar a porta pra trás, assim, que nem aconteceu com o Sepultura na época de Minas Gerais, né? Tem muita banda aqui, né? É meio tretada com os caras, porque os caras fizeram o caminho deles. Os caras do garagem não, os caras eles tocavam com todo mundo em qualquer lugar, sempre tocavam com o Bando de Santos. O Relax in Your Favorite Chair, ele tinha uma sonoridade absolutamente nova pra época. Tinha aquela mistura do hardcore, um apuro técnico que a maioria das bandas não tinha, assim, era muito impressionante. Eu acho que todo mundo naquela época ia para um show do Garage Fãs, ficava assim, né, olhando o choque do negócio e o cara abandonando voava, né? Todo mundo acompanhava dessa forma. Isso é a versão de estúdio daquilo. E toda aquela estética de arte, da capa, do videoclipe, né, do Arnaldo Kings, tudo aquilo foi revolucionário. O Garage Fãs é a grande banda de hard rock do Brasil, de 91 até agora. O Safari Hambúrguer, do jeito que mudou a minha vida com aquele disco do Times, já tinha me deixado feliz pra caralho com as demos em português e bababá.
O Garage também, quando começou a lançar demo, aí chega com o Relax, aí o Relax realmente virou, mano, divisor de águas, assim, pelo menos pra mim, cara. Divisor de águas brutal, assim. No começo dos anos 90, o Júnior, que era o baixista da banda, ele já tinha contato comigo, né? Ele tinha fanzine e tal. Aí ele começou a se envolver com esse lance de montar uma banda, né? Ele teve uma passagem, se não me engano, pelo Lotus Sonoro, bem no comecinho de carreira do Lotus Sonoro. E aí ele montou o White Frogs e chegou num ponto que ele precisou de um batera. E ele me deu uma louca pra ver se eu topava fazer um som. Isso, creio que foi no início de 1993. O hardcore que eles faziam era diferente do hardcore que eu praticava com o KOV, a outra banda que eu era batera. O KOV ia com um lado mais punk hardcore e o White Frogs chegou com a proposta de fazer um som na pegada Bad Religion, né? Era uma banda que estava despertando bastante no cenário aqui da região, o gosto popular da molecada, né? Eu acho que impressiona muita gente pelo fato dos caras terem conseguido tanta coisa lá fora, de a ponto de chegar a gravar um disco lá fora, né? Sair de coletâneas ao redor do mundo, sabe? Isso é uma coisa super legal que eles fizeram. A Low Life chegou com uma proposta de ter vários EPs de bandas da cena underground de estilos variados, né? Então ia desde o hard rock, passando pelo metal, thrash e o hardcore, né? Então foi um EP importante pro White Frogs, inclusive. O legal, cara, é que eu percebi que a partir desse lançamento do EP, o White Frogs ganhou muito espaço, né? Se foi legal a gente ter feito a demo, a vida desse primeiro EP em vinilzinho colocou a banda num patamar à frente de outros grupos da cena, né? E até mesmo o Primal Panther aqui da região também conseguiu lançar o seu próprio EP, né? Na sequência, né, aí veio já a era digital, né, onde o CD ganhou muito espaço e o White Frogs sempre teve vários lançamentos, seja o split, o próprio material lançado, como a gente fala, né, que é os próprios álbuns. Aquela musicalidade de ska, né, no seu som, no próprio nome Operationalizer, aliás, até tocava o nome do Operationalizer, mas o 21 Jacobs, que eles gravaram na gringa, aquilo eu acho que é o auge do absurdo, né, das bandas, pra cena aqui, a gente vê o White Frogs gravar lá e ver o cara, o Minor Threat no disco, né, o Dave Smiley, assim, puta, isso foi muito absurdo. O 21 J, eu acho que é o grande disco do White Frogs e ele é de 99, né, então assim, ele fecha bem essa história como um dos discos mais importantes já feitos por aqui. Acho que a gente era um bando de maluco, ficava mandando carta o dia inteiro, ligando pra todo mundo. É muito engraçado a galera falar hoje de internet, de rede, a gente já vivia conectado. O White Frogs teve tudo que uma banda de hardcore daqui da praia almejava, né? Que era crescer, abrir fronteiras, sair do Brasil mesmo, entendeu? Deu baita de um álbum bem produzido, né? Sem perder a essência da banda. Não descaracterizou o som, vamos trabalhar com os som, os caras vão mexer no que a gente trabalhou nos estúdios daqui da praia. Não, os caras fizeram um bagulho como se fosse produzido aqui mesmo no estúdio local. Metal Rock numa primeira fase. Tinha Blaster também fazendo muita coisa. E o Rafa também deixava você colocar cartaz, vender ingresso para show. Só que de repente surge a Sound of Fish. O nome do Sound of Fish é o seguinte: o pai do Forof tem uma traineira. Ele tinha umas revistas importadas, e aí o Forof veio com o nome Sound of Fish. Que porra é essa, Forof? Ele falou, não, é o nome de um radar que eu tirei sonar para pecadinho de peixe. Então acho que tem a ver com a gente, fera. Uma coisa caiçara. E aí o Forofa sempre criou essas coisas meio caiçara. Então, por isso que o nome da loja é Sound of Fish. No sábado, depois do meio-dia, era ir pra lá, na molecada. Era ponto de encontro, né, na verdade. Sei lá, acho que muitas das bandas que se formaram na época, muitas bandas foram formadas ali dentro, né? De repente, no começo da internet, assim, que abriu um portal, a Sound of Fish era mais ou menos isso. Era a nossa biblioteca, né? Onde a gente ia atrás de informações, onde a gente ia atrás de conhecimento.
Tem muita gente que fala assim, pô, o Farofa foi a primeira pessoa que trouxe muito material de Mastrelli, hardcore americano, europeu aqui no Brasil. Paraíso da molecada, né? Todo mundo ia lá. Cara, eu lembro que eu guardava o dinheiro do lanche, cara. Eu não comia na escola pra comprar CD, velho. Eu falava, meu, eu preciso lá comprar, mano, CD. Mano, se tivesse 100 no FX, vendia 100 no FX. Se tivesse 50 Nitro preto, vendia 50 Nitro preto. Se tivesse 100 leite com carne do Noise Flamengo, vendia. Might Might, Bostones, Question the Answers, podia ficar comprando de 25 todo mês. Então era outro tipo de momento, né, da música. Ela tinha o grande dado da Indie Store, né? Eles eram uma loja independente, voltada para aquilo, né? Claro que não tinha só hardcore sofrendo, tinha rock alternativo, tinha rap, tinha rock clássico, mas era a cara da Indie Store americana ou europeia. Eram caras do meio que fizeram uma loja para caras do meio. A gente tocava a mesma língua. Pra mim era demais, né, cara? Você ir numa loja e o cara falou, meu, pega aí o disco que você quer escutar aí, escuta, cara, fica à vontade. Eu falava, caralho, isso era demais. A minha primeira vez na Sound of Fish foi tensa. Eu fiquei nervoso. Porque assim, óbvio que eu sabia quem era o Farofa do Garage Buzz, óbvio que eu sabia quem eram os personagens da cena. Eu tava sabendo. E eu trabalhava na loja em frente, uma loja de sapato. Então eu ficava vestido de calça social, sapato, camisa branca pra dentro, olhando as pessoas de frente pra loja, dando risada, o maluco da banda lá, falei, cara, já não basta a minha banda querer ser diferente. Eu ia ter que ficar sofrendo bullying, mano. Mas ok. Só que eu precisava do que tinha lá. Tudo que eu queria buscar tava lá dentro. Sound of Fish, fera, chega um dia, sei lá que porra esse louco falou, com quem que ele falou, e chega um catálogo dessa lapa, dessa SST Cruz na casa do filho. Eu tive uma ideia que, sei lá, de uma grana, e falei, vou tentar fazer um selo, né? Um selo com uma distribuidora, fazer assim, bem bolado. Eu lançar umas coisas no Brasil, tem um distribuidor de umas coisas, uns vinil, uns CDs importados naquela época, tava vindo vinil, né? E daí eu conversei com um amigo meu, que era o Rafa da Brasa, e redigi, não sei falar de direito, escrevi uma carta pra mim que eu usei de padrão e eu mandei pra várias gravadoras minhas que eu achava legal o catálogo. E porra, eu sempre fui fã da SST da Cruz desde os anos 80. Eu olhava aqui e falava, caralho, Fera, mas isso aí a gente não vai conseguir vender. O Fera acho que foi oferecer pro Marcílio, veio falar comigo se alguém queria entrar com ele nesse rateio da distro da SST. Mas não era uma coisa viável você vender disco da SST. Então eu fui ver com uma ideia. A gente tem uma grana aqui, meio... Vamos comprar uns discos aí, velho, CD. E vamos vender no teu Fusca. A gente vai na casa dos amigos que não tinha CD. CD era uma coisa que era difícil. Então a gente consegue o primeiro pedido, que era 25 CD. Mas faz a gente fazer uma loja, né? Hardcore. E as lojas pensando, e tá se ligando nisso, né? A gente conhece, pô, eu conheço, você conhece, a gente conhece uma galera, né? Tinha uma coisa que as pessoas perguntavam, que viu eu falava direto, pô, eu tô fazendo alguma coisa? E assim, eu sou um cara meio, vamos dizer, meio supersticioso. Eu não gosto de contar minhas coisas antes que acontecem. Eu falava, sim, fui um cara zoeiro. Eu falei, não, eu falava, a gente tá fazendo um carrinho de churros. A gente comprou um carrinho de churros, você tá pintando. Vai ser um carrinho de churros no rock. Você pode levar uma fita que tá comendo churros. Isso que ela acreditava, né? E falava, vai ser o churros do réu. Isso que ela acreditava. Sei lá como a gente quer naquela loja, isso também já é uma coisa que o Fera deve saber. A gente acha aquele ponto ali no Gonzaga. E começou uma loja com 100 discos. Ali, que era a namorada do Forof, era guitarrista do Naves, ela trabalhava na Road Runner. E ela foi a trabalho para a Holanda, a viagem, né? Eu tinha $300 antes de abrir a loja, assim. E eu dei esse dinheiro para ela comprar uns CDs, camisetas e alguma coisa que ela achasse descolado, como tinta de cabelo. Tinha muita procura por causa dos vídeos do Green Day da MTV. Uma coisa chamada Risla, que todo mundo vinha comprar aqui na minha loja. E a gente sempre vendeu a casquinha, nunca vendeu o recheio. A gente mandava um fax para Touch and Go. Fax com cartão de crédito. Hoje em dia eu vejo esses moleques aí com medo de pôr o cartão de crédito no Uber.
no aplicativo do celular, o cara com medo. Mano, a gente pegava o cartão de crédito da Alê, enfiava, coitada da mina, enfiava xerox do cartão de crédito dela num fax pra touch and go, sabia-se lá quem é que recebia essa porra. Se era um filho da puta que tava lá do outro lado que ia roubar tudo. Não, dava 3 meses e chegava as caixas. Cheio de coisa. E era a Disneylândia. Mas é um período no mundo. Ale, agradeço muito por ter emprestado seu cartão de crédito para pagar umas contas nossas. Ale foi a grande madrinha nossa da São Dalfite. E é um corredor, né? Tem um corredor que era um segundo andar de um prédio comercial. Aí eu saí do trabalho, botei uma roupinha, né? Vestido de albande. Aí eu fui pra lá. Aí eu cheguei assim, tô entrando nesse corredor pra poder entrar na escadaria e subir, e vem 2 moleques. E eu falei, esses moleques estão muito da loja, tá ligado? Eu não sei quem eles são. Aí eu só escuto, na hora que a gente cruzou, beleza, eu tô indo pra lá. Nesse meio tempo, quando eles chegaram na saída da sound, assim, né, do prédio, eu só escutei um berro assim, devolve uma merda, filha da puta! Aí eu, caralho, será que eu quero ser ficha? Minha banda é uma merda, filha da puta, caralho, fudeu, mano, fudeu. O negócio é que abria espaço para o movimento. Não era toda a loja de São Paulo, pouquíssimas lojas de São Paulo que abriam espaço para você deixar um franzinho, uma fita para vender, ou que colocar um cartaz de show, um cartaz procurando músico, e transformar essa loja em point, né? A São Dalfite tinha essa visão e não ficava nada a dever para as grandes lojas voltadas para o rock alternativo, para o hardcore urbano. Era uma loja que estava muito à frente na sua, não só o que tinha nas suas prateleiras, mas na sua postura. E acho que isso aí funcionou. Funcionou nessa época. Nesse período que o dólar era 1 para 1, não tinha como você tomar prejuízo. Então foi uma época legal. A São Dalfite teve vários funcionários que eram pessoas muito legais. O Muquito, que era de skate, era bem divertido. Teve o Bob, que gostava de tirar uma onda. Mudinho. Teve o Sorriso, que é bem lembrado, que era um cara muito de boa. Quando eu cheguei lá, assim, fui procurar um som, eu lembro até hoje. Era o Fera que tava. Cumprimentei, assim, até comecei a dar um CDs, né? Um mar de CD, né, cara? Fiquei lá escutando, aí gostei do Christian Easel e gravei. E depois, acho que de uns 3, 4 dias, sei lá, mais ou menos, acabei voltando lá e comecei a fazer amizade, cara. Tinha loja de skate, também ficava passando vídeo. Nisso entrou um outro amigo meu pra trabalhar lá, que foi o Douglas, o Moquito. E aí pronto. Aí já era um ponto de encontro, né, cara? Aí já tava conhecendo o Farofa, já conheci o Fera. Aí o Moquito saiu. Aí nisso, acho que, se eu não me engano, entrou o Vitor, que era do No Strings, cara. E o Vitor trabalhou um tempinho lá, e eu já tava bem amigo deles lá, cara. Aí os caras estavam sem ninguém pra trabalhar, eles me fizeram o convite. Todos eram uns personagens muito legais. Teve uma importância nessa época muito grande. Conhecer gravadoras, o underground, conhecer bandas, foi tudo lá, cara. Tudo lá. Aquele lugar que você sabia que você ia lá e você ia ser igual todo mundo que estava ali dentro. Você não era um estranho, né? Porque naquela época a gente era estranho com os outros, né? Bermudas, cabelo, o tipo que a gente se vestia, o som que a gente escutava, o jeito que a gente andava, a gente era estranho com pra gente. E ali dentro não, ali dentro era um universo paralelo, né? Assim, ó, todo mundo que estava ali dentro era igual, todo mundo se respeitava. Da mesma forma que eu estava me educando, eu via que uma parte de gente estava também consumindo com essa ideia. Todo mundo te indicava, escuta esse som aqui, esse som é legal. Ah, você quer comprar esse NoFX aí? Antes de comprar esse NoFX, compra esse aqui, que é o primeiro dos caras. Escuta primeiro esse aqui pra você ver por que se tornou isso, né? Tinha essas indicações, né? Tinha os professores ali indicando, na verdade, né, o que era bom e o que era ruim pra gente. Né? Com certeza a São Dalfite tem uma importância muito grande na formação dessa galera. Não existe mais isso. Não existe mais dólar a 1, não existe essa novidade, não existe esse mercado, produto, né, como era. Tinha um valor, né, a coisa. O second coming do punk, seja ele gênero ou não, foi o nome adequado. E perdurou com ninguém. Por causa dessa explosão, a coisa ficou popular. Popular ao ponto de que a música punk, a hardcore, ela fosse a música jovem, ela era a música jovem. Interessante, né? Você era jovem nessa época, você gostava de hardcore, punk. Seja
mas graças a, sei lá, um CD Nação no Foi quando começou a aparecer alguma coisa de punk na MTV, não sei o que. Aí eu lembro de ver um clipe do Green Day lá e falar, isso pra mim não é o que eu conheço do punk, porque eu era muito fechado naquele conceito do punk velho. Ele não tinha conhecimento musical suficiente pra entender que aquilo era. O que acabou me impressionando mais na época foi o clipe do Nihilism do Rancid. Eu falei, uau, caralho, que porra é essa? Acho que isso é punk, não é possível. Outra coisa ser mais punk. Então eu gosto disso, eu vou atrás disso e foi parecido com isso. De público, foi molecada, som, skate e surf. Você ter todo tipo de gente dentro do show hardcore era interessante, porque primeiro, você queria fazer show ou ir num show onde tivesse gente. Se você fosse depender de só dos politicamente corretos, você ia ter lá 10, 20, 50 pessoas no show. Era uma galera que estava também um pouco isolada, né? O pessoal não entendia muito o visual, sabe? Se você ia na rua com uma roupa lara, com uma camiseta de banda, um tênis de cor diferente, o pessoal não entendia nada. O hardcore foi moda em Santos. Foi muito moda em Santos. E não só em Santos, como em vários lugares. Às vezes eu assisto algum filme dos anos 90, você vê lá um hardcorezinho melódico, aquela vozinha de criança que o Marcão começou a comercializar muito na época, né? Começou a comercializar hardcore com Blink super comercial, tá ligado? Era moda no mundo todo. E aqui parece que a coisa se encaixou de tal maneira que eu falei, é surf, é skate e tudo. O bagulho se encaixou muito perfeitamente com a cidade. Esse estilo de vida do Santista, de praia e coisa e tal, né? Começou a estourar coisas na MTV e a galera quis ter banda, independente da história da cidade. Quis se formar uma banda porque queria falar alguma coisa ou porque queria se popular na escola também. Isso dá qualquer número, vai. 100 mil pessoas começaram a consumir música desse estilo. 5.000 falam, pô, mas isso aqui vem da onde? Tal, não sei o que, pegar e se envolve o rolê, que é o que a gente conhece, que é o que a gente curtiu, a gente se formou, parentes, foi manter isso aqui mesmo, cara. É uma coisa que eu sinto muita falta hoje no momento de seriedade. Enquanto não tiver, não sei nem se a conjuntura atual permite isso, se não tiver uma nova onda de coisas de rock que exploda de novo, acho que a tendência é o rolê diminuir cada vez mais. Foram todos esses fenômenos que fizeram a coisa tipo, ficar grande e ter essa galera que movimenta o underground, porque tem que ter uma porta de entrada, cara, não tem por onde. Então, realmente sempre foi interessante você ter todo mundo no show, porque as banquinhas montadas ali para vender nosso material, eu divulgava outros materiais, eu não estava só nos shows da Make Your Choice, e esse pessoal estava lá para consumir isso, para ouvir isso, para comprar a camisa, para comprar um CD de uma banda desconhecida, e você de repente mostrar que podia ser o hardcore além daquela música que tocava na rádio. Eu acho que na época a gente achava ruim, né? Que tanta gente gostasse, assim, daquelas bandas que só a gente conhecia, né? Na época dava meio que raiva, assim, mas hoje, olhando assim, acho que era massa, assim, que os shows atraíssem tanta gente, assim. A gente sofria os mesmos preconceitos, né? E a mesma zoação. Pegou essa calça aí é do teu avô, essa camiseta xadrez aí é do tio. Outra coisa que é importante desse explosão do punk para a cena local da segunda metade é justamente essa popularização e aceitação do hardcore, né? Do punk, enfim. Tocava a balada normal de Santos, se não fosse um pagode ou música eletrônica, era rock. Era isso, o pessoal ia, sei lá, na danceteria eu ouvi Guitar Pit and Separated, do Offspring, eu ouvi Sublime, enfim. Isso deixou muito palatável para as casas. As casas abriam, tinha show de hardcore de banda autoral pra caramba, porque a molecada não consumia nada, né? Tinha consumia galera, era sempre molecada, então tomava uma Coca-Cola, uma cerveja, um cara mais velho, mas não era um grande consumista. Mas ia muita gente e era aceito. Era diferente de você, sei lá, em 91, chegava assim, tem uma banda frente que deve tocar aqui. Aí eu já ia imaginar, sei lá, o Charles, o Exploited. Depois, quando você chega em 92,
87 fala que uma banda de hardcore, o cara não fazia relação com o Psycho Church, fazia relação com o Offspring que estava na TV. Aí era muito mais fácil. Os anos 80 era poesia, né? Era tudo poético, tudo bonito. Ah, ninguém ganhava dinheiro. Você ia por causa de graça. Nos anos 90 a coisa muda, né, velho? Os caras ganhavam dinheiro. Teve uma galera aí que ganhou dinheiro. Qualquer coisa que seja hip hop, que seja muito grande, vai ter esse lado desagradável. Seja o estilo que for, seja o que for. Vai de quem está envolvido manter sua personalidade e manter o que acredita, né? E ter a paciência de lidar com esse outro lado, porque precisa, né? Primeira geração com o Vec e o Psi, que formam o IHZ, o Garage, o Safari, que formam o White Frogs, o Primal, o Abuso Sonoro, que formam essas outras bandas, que continuam formando. Teve um acesso da primeira geração e a segunda geração expandiu geral. A gente aprendia com quem era mais velho, só que a gente era meio, tipo, pagava de cuzão também. A gente não ficava pagando pau para os caras mais velhos, tá ligado? A gente sabia a importância dos caras, assim, mas ninguém ficava lambendo o saco de ninguém. Nosso bagulho era fazer o seguinte, tipo assim, ó, a gente também vai conseguir fazer um bagulho desse foda, tá ligado? E isso eu acho que meio que passou pra molecada mais que veio depois, do Bombers, do próprio Organs, mesmo o Primal Terror. A galera veio com umas bandas de qualidade, com música boa, assim. E não tinha aquele bagulho de tipo, vocês são foda. Não, mano. Foda, tipo, todo mundo é foda. A gente era muito mais novo, os caras eram muito mais velhos que nós. Eles eram, né, os pioneiros lá, eles estavam antes. Então a gente não tinha abertura, não tinha um amigo em comum para chegar e fazer o contato e apresentar a gente. Então a gente começou a criar, sem querer, a nossa própria cena. Ah, os caras estão com uma correria maior, entendeu? Estão abrindo show pra banda gringa, o que foi? Seguiu a cena deles, entendeu? E os shows bombavam, tinha shows de 600 pessoas, 700 pessoas, com banda daqui, banda pequena, mas tinha público, sacou? Então a gente mesmo, beleza, respeitava o que os caras tinham feito antes, mas, mano, e aí, esses cu de burro aí pararam? Mas não, nós vamos querer chegar, mano, não vamos querer parar nunca. Só se fudia, porque parava. Aí vinha essa molecada nova e ia tocando esse caminho também desse mesmo jeito, sem pagação de pau. Desde os primórdios, assim, a gente já meio que tinha uma noção de faça você mesmo, só que no jeito meio moleque, né? Era bem essa troca mesmo, não era tipo, eles não ensinavam a gente via como eles faziam, né? Tipo, essa galera mais velha fazia o certo mesmo, né? Eles tinham um maquinário certo de fazer o show, de trazer as bandas. A gente acabava aprendendo com eles sem querer aprender, só estando ali deles, até de tipo, ligar um foot switch, tipo, ligar uma tomada, né? Você via os caras fazendo, não faz isso, faz desse jeito, assim, era espontâneo a troca, né? Não tinha, pô, me ensina a fazer isso, não tinha me ensina a fazer, os caras te ensinavam já, era automático. Né? Cara, a gente fazia as nossas demos, a gente gravava as demos, cara, a gente imprimia as demos, a gente fazia cartaz, a gente saía pra colar, a gente organizava show, a gente ligava pra banda gringa pra saber se o cara ia vir ou não ia vir pro show, se organizou algum show das Pix da Argentina. Então, assim, eu acho que essa parte de não esperar e fazer, eu acho que foi muito importante pra minha vida. Mas não esperar, isso mais atrás. Porque também todo mundo sabia fazer, sacou? Todo mundo acreditava no que fazia. Então, isso eu acho que manteve a qualidade de geração para geração. Assim. Mas sim, o pessoal procurava, era molecadinha, mas procurava, tinha mais atitude, chegava pra mim, pô, pode ser uma dessa, pô, pode ser comprei um disco assim, como, hoje não. Você vê isso, você vê. Diferente da cena de uns anos pra cá, tá bem diferente. Eu via uns caras de camisa de flanela, xadrez, bonitinho, Next Mix, hard fashion, não sei o quê, bermudinha, sei lá, de bermuda cargo, com os bolsos aqui do lado, tênis de skate. Aí eu, caralho, aí eu comecei a pesquisar, e isso aqui é hardcore. Eu falei, bom, legal, mas eu não me identifico com nada disso. Eu queria estar usando meu moicano. Queria estar usando moicano, queria estar pintando a unha de preto, passando lápis no olho, de calça jeans, no calor de Santos, de all-star. Era o que eu era no colégio, entendeu? Era o bullying que eu sofria no colégio, era porque eu era assim. Uma época o straight estava bem forte em Santos, mas não tinha treta, as bandas tocavam tudo junto. Na verdade, assim, era tipo uma cena que acontecia, tipo punk, rock e tipo, algumas bandas alternativas que tocavam juntas. É isso que eu via. Momentos dessa época eram engraçados. Eu tinha um crente, na verdade. E era a maior coisa que eu tinha um crente de 80 watts, que era puta prisão,
A gente levava em cima do skate. Até o Banana Grog, do Canal 3 até o Banana Grog, negócio tremendo, deve ter estourado tudo. Ele nunca mais funcionou depois disso. E a gente emprestava para todos os shows do mesmo. Isso fica legal. Quem tinha amplificador era o cara que ia dar o amplificador de próximo show. Meu, era um ano de às vezes para 2 guitarras. Isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Eu mesmo, assim, organizei o show e tive que sentar na frente da batera pro gritos do subúrbio não acabar com a batera, com o bumbo da batera fora do palco, né? Isso doeu, cara. O gritos do subúrbio na orelha foi fora. O Fabrício sempre fazia os shows, na época que eram shows maiores, né? A gente fazia shows menores que a gente tava começando. Eu olhava, pô, tentar fazer o mesmo caminho que eles fizeram pra poder subir, né? Pra poder chegar, né? Nossa, show acho que não tinha show, né? Porque acho que tudo começou no show, né? Porque assim, quando eu conheci o Dom, eu cheguei nele e falei, olha, é o seguinte, uma banda aí, fazer uma experiência aí com bandas aí, espaço é legal, é grande, né? O som de cá e tal. Aí tocou a ideia, né? Aí tava começando e tal, aí fizemos o primeiro show, Santos Mistura Subúrbio, e acho que o Cãibra Cerebral. Aí, o som, né? Começou aí, né? Só de umas outras bandas, como First Resist, Lost Lord, Bob Intista também já tocou lá, Sonic Satisfying. Quando começou o lance do show, tudo isso, eu gostava. Porque eu via que o negócio estava virando, que tinha público para tu fazer os shows, tu se sentia seguro de trazer as bandas gringas, arriscar mais, não sei o quê. Certo dia nós fomos tocar lá. Eu não tô tanto lá, cara. Começaram a quebrar o barco, entraram pela janela, quebraram o barco. Fui até acusado de ter dado uma canetada no garçom, cara. Olha isso. O garçom disse, você me deu porra, você tá com um monte de gente aqui. Mas, meu, foi polícia, cara, parte de mesmo. Esse dia foi punk mesmo. O que ficou muito marcado foi uma campanha da Agasalho. Em 1997, sei lá, cara, a gente botou 580 pessoas dentro do Banana Grog. Pedro, o nome do cara era Pedro. Ele ajudou muito a banda de hardcore. E era um cara que ele acreditou na molecada. E esse show da campanha do Agasalho tocou Paura como banda principal. A Make Your Choice foi a penúltima banda a tocar. E aí teve Imperfeito. Foi caótico. Eu tinha 18 anos e eu estava tocando para 580 pessoas. Eu não toco para 580 pessoas hoje. Ninguém toca para 580 pessoas hoje. Vamos ser honestos. Ninguém. Dentro do que o hardcore naquela época queria buscar, pela molecada que tinha, era realmente ajudar, tanto uma campanha de agasalho como uma campanha contra a fome. E, claro, era um momento de você fazer uma divulgação para muito mais pessoas. Talvez a gente tenha dado muito dinheiro para algumas casas de show. Esse tenha sido um problema. A gente começou a levar bastante gente para... O Garage sempre levou bastante gente para shows, né? Uma unidade assim, o pessoal do Sul e tudo mais, sempre vai bastante pro show. Mas essa molecada mais nova começou muito aí no show. Foi caindo de canto. Você teve um show na última hora que eu ajudei na bilheteria. Não lembro como eu fiquei sabendo quantas pessoas tinham. Acho que tinham 300 pessoas. Umas 300 pessoas e a gente era uma das bandas principais. Tava achando muito da hora. Porque era um número de pessoas que tem show alternativo em São Paulo. Então acho que pensando assim, acho que era essencial. Não sei se é ainda, mas foi, né? Era muito foda, tipo, a gente pegava, botava as coisas lá e acabou, montamos show. O máximo era fazer um cartaz desenhadinho, colar nos postes e a galera ia. E ia. Era muito bizarro como era cobrado, tipo, obviamente seus R$2, R$1, mas era cobrado e a gente chapava ginásio de colégio. Nessa época, nessa segunda metade, os eventos fora de Santos também eram um acontecimento. Então, o pessoal fazia a van pra ir. Era inesquecível shows que rolavam no Cubatão, que o Joaquim organizava. Tinha alguns que eram de som mais grave, de bandas da Alemanha, o Breaksack, uma outra banda, Cut Your Hair, não lembro o nome dela, enfim. Tinha eventos de bandas de grind, crust, punk, essas coisas. E tinha um shows também das bandas da molecada, mais hardcore melódico e tal. E era num lugar meio que na beira do rio, com água, assim, com os caras andando de caiaque, era muito ideal. Mas iam vans, cara, não ia uma, era tipo 3 vans de molecada de Santos pra lá.
cabeça lá de organização de show era ele. Ele estava em parceria com a galera de Santos, né? Ele corria. Você também tinha shows em outras cidades, você tinha show na Praia Grande, no Guarujá, no Centro de Cavalo. No Centro de Cavalo tinha uma cena muito forte, tinha show pra caramba lá. Se não me engano, o Catarsis tocou lá. Né? Rolava, o pessoal do Santos se deslocava. Mas claro, essas outras cidades se deslocavam muito mais a Santos, porque uma constância maior de shows. E de qualquer forma, o intercâmbio de bandas existia. A gente pode citar aqui de Cubatão, o Plano Coin, por exemplo, uma banda que tocou muito por aqui nessa época. Da Praia Grande, o Rubber Clubs, era uma banda muito festejada em Santos, uma banda que lançou deles uma qualidade grande de gravação, de execução, lançou um CD também. Você tinha The Rabbits, que era mais pro litoral norte. Você tinha bandas em todas essas cidades operando numa cena só, de alguma forma. É claro que era até um pouco injusto essa troca, porque eram 2, 3 bandas numa cidade. Em Santos você tinha, sei lá, 150 bandas. Então, mas existia essa troca. E quando sempre a gente fala de cena de Santos, é importante dizer que não é só de Santos. É Santos, São Vicente, Guarujá, Cavalo, Cubatão, Praia Grande, Itaém, no final das contas, a cena do litoral era a cena de Santos. É que nem mais ou menos essa bola. Você vou pra Santos e vai pra Praia Grande. É tipo isso. Hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo que realmente é acreditado de que, né, você fazendo alguma andorinha só é verdade, velho. A coisa tem que ter outras pessoas, tem que ter outras bandas, a coisa tem que existir. Aquele pensamento mesquinho de muita gente que acha que vai monopolizar isso aqui, isso é burrice, é um pensamento burro. Tá ligado? Tem que existir um negócio, tá ligado? Se movimentando pra quem quer viver, quem quer que aquela coisa exista, tá ligado? Mas é uma comunidade, é legal, assim, pra caramba. Você sabia que todo domingão você ia sair de casa e encontrar aquela galera no Banana Grog, na Ilha de Conveniência, esse negócio assim. Então, podendo a oportunidade de estar em contato com aquelas pessoas, que pensam da mesma maneira que você, que se identificam com as mesmas coisas e tá dentro desse mundo, desse contexto ali, com fanzinha, com música, nas bandas e por aí. Era mais prejuízo do que... Mas era fazer o negócio rolar. A gente sabia os moleques que estavam ali no corre, quem tava fazendo fanzinho, de papel, quem tava gravando fita dentro, quem tava organizando show, tá ligado? Por mais que a gente tava num patamar que ninguém enxergava a gente de outro jeito, a gente sabia, tá ligado? Tipo, das coisas que eram reais acontecendo nesse período. O Minhoca fez a Orphan Records e ele ia lançar uma banda chamada Beat Wizards do Rio e ele precisava de um lugar para fazer o lançamento desse show. O meu pai estava desempregado e ele estava gerenciando o Blow Up Club. E o meu pai foi lá e abriu uma noite para tocar Bombers e Metalhead, se não me engano. E aí a gente fez o show e souberam que bandas de rock ruim estavam tocando no Blow Up Club. Se não fosse essa nova galerinha que surgiu com bandas, quem sabe o que ia rolar aqui na região, entendeu? A gente ia puxar, digamos assim, no cenário. Foi bacana o surgimento de novos selos. Tinha Elefante Records do Anjo lançando coisa. Você tinha Definite Choice, que era meu selo, lançando coisa. Você tinha a Órfã do Minhoca lançando Sonic, lançando Beat Lizards, lançando muita coisa legal. No dia que a gente tocou, se não me engano, o Júnior e o Rogério do Figment foram lá e fizeram um axé no meu pai, não sei o quê, e meu pai vendeu pros caras assim, ó, vamos começar a abrir o domingo no Blow Up Club pra fazer show de banda hardcore. É tranquilo, olha o show da banda do meu filho aí, é suave. E aí nisso, eu fiquei amigo do Júnior, eu fiquei amigo desses caras mais velhos, Santos teve acesso a Beat Lizards, Sonic Sex Bank, que também tocou lá, um monte de gente tocou lá, e eu linkei isso com, né, eu linkei a nossa história que estava solta com essa galera mais velha, e depois disso, pra mim, amarrou a história. Porque se não fosse essa galera de 15, 16 anos que depois começou a formar banda, isso também não tinha público, não fazia nada aqui.
E a época eu fazia o Herbal Magazine, e aí até influenciado de novo pelo Academia de Punk Rock Cine. O Academia vinha com uma fita, né, cassete, Punk Rock, Punk Rock, tinha uns temas assim. E aí, era começando aquelas coisas assim, CD, eu falei, pô, as bandas podia fazer isso lá com os paus, fazer uma fita, mas é com banda local. E aí a gente fez uma fita que, vendeu muito na época, assim, acho que foi o primeiro empreendimento que eu fiz dentro da cena hardcore punk, que era uma fita chamada Heaven Day. Mas eram bandas locais, gravando músicas próprias, duas próprias e um cover. Foram as primeiras gravações do Bombers, tinha o X-Tem, tinha o NDK, que era a minha banda na época, a gente gravou duas músicas no cover do Sex Pistols, Bombers levou um cover do Blitz. Enfim, a gente foi um primeiro registro, acho que dessa segunda metade da década, assim, dessa molecada. Foi uma forma de mostrar um pouco do que estava fazendo essas bandas. Mais pra frente, depois, o Heather lançou uma outra coletânea de CD. E aí, já com outras bandas, já abrindo um pouco mais o leque, tinha algumas bandas daqui, tipo o Rubber Maid Drums, tinha o Bandas Raininas, enfim. Mas tinha bandas de fora. Bandas de fora mesmo, tinha até uma banda de um cara que começou comigo no CP, que era o Nathan Gray, que a banda era o Boy Satisfied. Nessa época a gente gravava muitas fitinhas e mandava pelo correio, né? Então tinha muito esse lance de a gente pegava a fita, colocava no correio, plástico bolha, a gente trocava a fita, né? Na verdade a gente mandava a nossa e o pessoal devolvia a deles. Então, cara, vi muita demo, acho que por causa disso. E numa dessas teve um cara que pediu pra gente, falou, cara, manda a demo de vocês, assim, porque se der do outro lado, você pode gravar o novo do Pennywise? Tipo, aí foi o novo do Pennywise, eu acho que ele queria um Pennywise, não o nosso, na verdade, né? Mas aí foi de graça pra ele. Eu acho que 90% dos shows que tiveram aqui eu fiz as fotos. Aí eu conheci o pessoal do Blind, que era o Fábio, o Batata, que hoje em dia toca, vocal do Vulcano, né? O Luiz, que é o Piolho, né? E o Ciso. E comecei a fazer umas fotos deles, assim, show e tal. Aí eles iam lançar um CD. Aí me convidaram para fazer esse trabalho. Foi um trabalho que foi junto até com o Farofa que fez as artes finais. Era pra ser um outro tipo de capa, né? Era uma outra ideia. Chegamos lá, cara, não deu certo essa ideia, e aí eu pedi autorização pros caras, falei, tô tendo uma visão aqui, cara, desse momento aqui, eu posso fazer essa foto do meu jeito, que eu acho que vai ficar bem legal. Os caras, pode fazer a foto, cara, pode fazer. Cara, aí resultou nisso aqui, cara. Foi um momento bem legal. Foi numa rua no centro de Santos, com dois moradores, eles não eram moradores de rua ali, mas eles trabalhavam na rua ali. E acho que um dos músicos conhecia, porque trabalhava ali, sempre passava ali e via eles. E falou, vamos lá fazer uma foto com esses caras. Foi até engraçado, porque eu tô vestido, porque era pra eu ser um cara na capa, na verdade, né, do disco. Tanto é que os caras levaram um paletó, gravata e tal, porque eles queriam um executivo, né, na capa, passando de maleta. Mas a roupa não cabia em ninguém, cara. Acabou servindo só em mim, cara. Eu fiz as fotos, cara. Talvez ali na segunda metade a gente tá mais preocupado em... Pô, a gente tá rodeando e saiba gravar uma demo. O cara também tem que entender que a gente também tava com uma cabeça que, tá ligado? Um dia você tá num selo que tá te gravando um CD de pondo em distribuição nacional. Um ano depois você tá ali, mano, tocando minha 8ª DP, paguei e lançando uma demotape em fita de 45, tá ligado? A gente nunca pensou em panela, até porque a gente sempre teve muito amor, parece que até que é demagogia, mas não é. A gente teve muito amor pro que estava fazendo, tanto é que a gente não fazia as coisas pensando em grana ou status, a gente fazia porque a gente acreditava naquilo tudo ali. Então a gente nunca pensou em panelas, mas é lógico que se você faz, você está se destacando, mas tem gente que vai querer criticar, vai querer morder, mas a gente sempre conduz isso muito de boa, porque a gente sempre ficou muito satisfeito e contente com as coisas que a gente estava fazendo, com o rumo ali do nosso trampo e coisa e tal, tá ligado? E tanto é que durou muito tempo, porque a gente sempre conduziu assim como o Garage dura tanto tempo, a gente nunca botou o ego na história, o querer ser melhor que alguém, tá ligado? E é por isso que as coisas rolaram e rolam até hoje pra gente, né? A gente tava fazendo aquilo aí porque a gente queria estar fazendo, e acho que até hoje,
Eu acho que isso faz a diferença, você querer fazer as coisas. Nada vai ser fácil, mano. Nada vai cair do céu. Você quer fazer seu documentário, você vai ter que ralar, você vai ter que acordar cedo, sair, fazer. As coisas não caem do céu. E acho que essa época dos anos 90, tinha uma galera que achava que as coisas iam chegar em alguns determinados lugares, tá ligado? E não era. É triste. Mas foi assim com um monte de coisa. Foi assim no ano 2000 também. Não foi diferente quando veio a onda do emo. A gente vinha da cena dos anos 80, beleza, começando a escutar som no Pepe. Depois a gente foi pra loja do Rafa, tá ligado? E aí depois tava aquilo ali, tipo, sei lá, tocando Offspring na Loft, tá ligado? Tipo, eu olhava aquilo e falava, mano, que inferno é esse, tá ligado? Foi, todo mundo teve um papel super relevante para a cena aqui, independente de quem começou em 89 no SIC ou quem começou em 98, teoricamente é uma, né, os caras lançaram em 89, eles lançaram para um público, esse público que é mais novo, né, da mesma faixa etária, mas é mais novo. Então eu acho que, putz, todo mundo tem participação aí, conseguiu agregar valores dentro da cena. Uma das coisas mais bonitas que eu vi foi o punk. Na primeira vez que eu acho que eu fui na adega, deitado no lixo com o cabelo moicano, eu falei, isso é o que eu quero. Isso é legal. Aí, começou a surgir, ó, tem lugar aí, o vinho chapinha, o vinho gato, você vai selvar, canoa selvagem, é baratinho, fica ali na Picasso Pessoa, ali perto da praia, aí começou. A adega tinha a parte mais metaleira, a ilha de conveniência a parte mais da molecadinha, mas tipo, que ia ali mesmo pra tomar uma cerveja, trocar uma ideia. O Xanadu colava uma galera um pouco mais velha, tipo, também mais aquela parte mais Fabrício do garagem, Boca, nessa galera, tipo, não que fossem eles, mas era mais essa galera que tava ali. E tinha o Surf Dog também, que todo mundo se unia pra comer. Então aquele quarteirão ali era maravilhoso, na verdade, né? Porque tipo, você dava a volta no quarteirão e você encontrava todo mundo que você tinha que encontrar. Eu quase nunca tinha dinheiro pra frequentar o Surf Dog, porque o Surf Dog era mais ajeitadinho, tinha mais... Eu ficava na adega, eu ficava no Vênice, tá ligado? Até a hora que os shows em Santos que eu fazia, começou a dar dinheiro. Aí eu comecei a frequentar o Surf Dog. Agora eu vou comer hambúrguer. Agora eu vou comer cheeseburger, vou tomar cerveja gelada, tá ligado? E eu comecei, começou a me arrastar muito no Surf Dog foi o Nando Zambelli. O primeiro guitarrista, que ele não saía dali. Eu dava a volta pelo quarteirão inteiro, às vezes quando eu encontrava ele, parava lá e voltava lá pros botecos pra tomar vinho, chapinha, tá ligado? Acho que talvez aquela outra parte do quarteirão fosse onde as coisas obscuras aconteciam, mas eu nunca estive lá pra saber. A galera tipo, mijava ali na Oswaldo Cruz, mano, tipo, a galera jogava, tipo, a velhinha jogava tipo Cândida dos malucos, era um mó caos, tá ligado? Eu nunca ganhei um boquete lá, nada, eu era muito ingênuo. Microfonia foi lindo. Pô, você vai num programa de rádio, dá uma entrevista, falar sobre a tua banda que tá lançando uma demo, vai falar de um show que tá lá, a gente se sentia muito valorizado com isso. A maior audiência na rádio que eu tenho presenciado, cara, eram 150 ligações em uma hora, a gente sorteava de ingressos de show, CD, até a cueca do Matheus do Bombers, e tinha gente que ligava querendo ganhar. Pra mim era fazer o fanzine que eu fazia no papel, levado pra rádio. Eu já morava em São Paulo nessa época. Tanto que quando eu saí da rádio, eles me pediram para continuar fazendo o programa. Domingo à noite era maravilhoso, porque na rádio tinha um programa de metal, um programa de blues, um programa de hardcore, era uma faixa movimentada. E eu vinha para Santos, fazia o programa e voltava. As pessoas escutavam o rádio. No auge desse estilo musical, as pessoas paravam para escutar o programa. Então antes de sair em casa, eu pegava, veio discotecar. Quando você vai discotecar, muitas vezes você pega, isso aqui funciona, isso aqui não, mas sem pretensão. Eu quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Essa semana chegou isso para Rock Press, chegou isso para o fanzine. Vamos levar e vamos ouvir no rádio. Muitas vezes a gente ouvia o som que ia tocar na hora. E era muito, talvez, transparente, muito junto com aquela proposta do som daquela época, e por isso tenha funcionado. Comecei a ter contato pelas cartas do Imperfeitos, tinha os flyers, né? Pra quem já nasceu na internet, não deve nem imaginar o que é, mas eram uns papeizinhos, assim, pequenininhos, que tinha o nome da banda ou do zine, o nome da pessoa que era o contato, o endereço, e a gente pegava aqueles papeizinhos e escrevia, e a partir daí fazia toda uma rede de comunicação, né? Aqui tinha uma rede, que foi uma ideia legal do Fallout, foi que tinha um monte de zine, e fazia um zine e conhecia uma galera, então as pessoas deixavam um demo, que eu achava uma coisa bem legal. O Correio rolava mesmo, carta social, seria de um centavo, rolava mesmo
A gente trocava, às vezes, né, fanzines, postita, fazia uns rolos assim. Existia Rebel Magazine, que era um zine, que não era zine, porque eu imaginava pelo pouquinho que eu já sabia de zine, era uma coisa xerocada, rabiscada, artística pra caralho. E aí o Rebel Magazine era uma coisa toda padronizada, zinha, pá, bonitinho, fonte, bababá, e um texto refinado, que a plateia cantou em uníssono, a música do fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, what the fuck? Fazer uma fanzine que era fácil se ele fosse um fanzine local, porque a distribuição era fácil. Né? Você tinha já os pontos de show, de distribuição, isso era tranquilo. Como tinha muita banda, você tinha um material interno para fazer. E além das bandas, as lojas. Né? A Sonofish, ela, obviamente que ela virou nossa primeira anunciante, ela também, a gente foi criando uma amizade, claro. E a loja começou a permitir, por exemplo, a ouvir os discos para poder escrever. Né? Então, chegou um novo do Descendants lá, que saiu do Earth Service. Chegou esse do Descendants, é legal. Colocava no Discman ali, escrevendo à mão, a resenha, ficava em casa, colocava no Poder 4. Irmã tinha um fanzine, ela tinha 13 anos, já tinha um fanzine e falava da questão das lésbicas, bissexual e tal, dos gays, já falava mais isso mesmo, vinha da voz das mulheres. Ela não era barata, né? Porque o cara tinha que pegar várias folhas de A4, xerocar em algum lugar, e fazia tudo aquilo por conta, né? Então o cara fazia isso por amor também, né? Tinha meio essa divisão, né, na cena de zine. Tinha os zines que eram só de música, tinha zine pessoal e político, que era o caso do meu, que era zine que a gente falava sobre coisas pessoais, que também são políticas, né, filosofias, ideologias. Também tinha a parte musical, eu fazia resenha de banda, eu recebia várias memos, escrevia, publicava tablatura de guitarra, que uma amiga minha que fazia, que tocava, a Bia, que tocava no Trust. E tinha os zines que eram só políticos, né? Também, que era a galera que fazia as informativas libertárias, que era a Elane, a Liana. Mas fazer fanzine, pra mim, foi a primeira sensação de fazer parte de alguma coisa. Toda tour de banda gringa ou de banda daqui mesmo, de São Paulo, era obrigatório você fazer uma tour. Você ia pra tocar em Santos, que era um dos lugares mais legais para se tocar no Brasil, assim. Tinha público, a galera ia, todo mundo se envolvia. Então, Santos sempre foi muito referência. Até hoje, nada vai bater o All You Can Eat. Nada. A atitude dos caras, o jeito que os caras chegaram, o show dos caras, como os caras lidavam com a galera. Aquilo ali não existiu. Aquilo ali é o começo, na nossa cabeça de banda, fala, nossa, isso... o workshop é ali. A apresentação do mundo real do punk. Pra cidade. De uma banda gringa. Cidade banda 3. Já tinha rolado mais algumas coisas, tinha sido foda e tal, não sei o que, mas, cara, Fugazi era... Mano, música, ética, política, tudo numa banda só. E ali, mano, cara, 97, velho, saca? Os caras tão rolando na 5 conto, tá ligado? O Sheldon tava bombando, Here We Go Again, era tipo, top do disco MTV, top 20 Brasil, era tipo a banda número 1 do bagulho. Aí ele falou, caralho, que isso, tocando em Santos. E tocou com o Cólera, com o Blind e o Garage. Cara, e eu entrei naquele lugar e falei, acho que não vai ninguém. Caralho, tava lotado. E era uma casa esquisitíssima. Nunca tinha rolado nada de som lá. E tipo, tinha uns 3 andares de coisa. E eu juro por Deus, quem tava lá sabe. Era muito alto. E o povo subia em cima daquele PA alto pra caralho, e pulava dos camarotes com o pé pra baixo, flau. Eu ficava olhando aquilo e falei, O Shelter, tipo, pediram lá pra fazer um jantar lá nos Hare Krishna, tipo, em cima da hora eles não queriam mais ir lá, eles queriam ir comprar coisas, eles eram Hare Krishna, tinha uma tradição, eles queriam ir pro shopping comprar tênis da Nike.
Aí eu cheguei e falei, meu irmão, vocês me fizeram, os caras fizeram um jantar com o maior carinho e coisa e tal, vocês vão lá. Vocês vão lá que eles estão esperando lá. E eles foram. Então meus pedidos, eu bati o pé, falei, meus castões deles foram lá. Foi meio bizarro, mas cadê o Hare Krishna e coisa e tal, né? O show mais importante que a gente teve aqui, que acho que foi o Abre Alas mesmo, né, cara? Foi o NoFX. Naquele show não morreu gente porque Deus não quis, graças a Deus. Não tinha como perder esse show, cara. Não tinha como perder. Cara. Esse show foi engraçado. Até por eu ser fã há muito tempo da banda, curti muito a banda e ter tocado com eles, que foi o Agente Orange. Teve um show, acho que no Funeral, foi no Bando 3. Esse dia as paredes até suaram, né? Tava escorregando muito, tava absurdo esse dia. Tava muito cheio. O dia foi em 97, teve o Madball. E era uma das formações clássicas assim, né, da banda. Eu diria que foram nos clubes, né? E a gente também ajudou a organizar, a gente não tocou nesse dia, mas a gente ajudou a organizar, né? E, cara, eu já gostava, por exemplo, da banda que o baixista do Los Clubes tinha antes, que era o Lento de Agreste, uma banda assim, lá, tinha lá e tal. E eu já tinha, vou conhecer o cara do Lento de Agreste e tal. Os Los Clubes, assim, legal também. Cara, a importância que teve, né, Los Clubes, né, cara? É uma banda, né, de latinos lá nos Estados Unidos cantando em espanhol, falando contra os preconceitos, né, cara? O Biohazard eu achei muito importante. Foi lindo, saber que eles iam tocar aqui, né? Sensacional. O show que mais marcou talvez tenha sido tocar com o Bad Religion. Pela maneira que foi o desastre de vai e volta. Eu comecei a ouvir esse tipo de som por causa de Bad Religion. Os shows deles aqui em Santos eles falam normalmente quinta-feira. E era um dia meio off, né? Os shows principais eram na sexta, no sábado e domingo. Então a quinta-feira era um dia que a banda meio que chegava e era meio off. E Santos tinha tanta gente, atendia, né, essa demanda, dava pra você ir numa quinta-feira bombar um show. Porque a gente teve, sei lá, desde o Varuca super extremo até o Red Wagon, né? Inclusive o Red Wagon, a primeira vez que veio, teve o Chris Shipper, no relacionamento na época na guitarra, e depois ele veio com o Fagner, né? Eu entrevistei o Red Wagon à tarde, e aí o cara do Red Wagon, o Jackson, você não quer que eu saia? Eu falei, não, nem gosto disso pra mim. Eu saio com o Fagner. E a gente teve aqui também, teve metal, cara, também nessa época. O Pepe, que organizava a maioria desses shows, ele, além do hardcore, ele fez, né, o Biohazard, fez a primeira vez o Madball, fez o NoFX, ele também fez alguns shows de metal muito importantes. Você teve o Exodus, né, muita show, o Napalm Death, querendo ou não, King Diamond, enfim, Santos estava na rota não só dos shows internacionais de hardcore, mas também de metal. Era uma coisa muito impensável. Hoje você fala, tá vendo aí o King Diamond, mas agora em 2017 no Brasil como um grande show do ano. Tocou ali, no legado do sistema. A partir do momento que a gente começa a receber essas bandas gringas, né, já começa a pintar um esquema, pô, vocês vão tocar no meu país também, né? E a primeira banda consegue isso é o Hot, né, em 96, dessa cena mais extrema. É o Hot em 96, que eles vão tocar lá, inclusive eles levam umas camisetas nossas lá pra galera e tal. E em 98 eles voltam da Palmeiras Sonora. Eu sempre vi a cena local muito integrada. Esse é o meu ponto de vista. Se teve um ativismo dentro disso, não é outra coisa. Tinha os for fun, que estavam ali para se divertir, que a gente sabe que esses hoje não devem nem ouvir mais hardcore, mas se a gente olhar para trás, acho que ficou um legado. A vida da cena grindcore, no cenário underground da região da Baixada Santista, foi bacana para mostrar que, além do death metal, está algo muito mais insano. O pessoal anarcopunk
bunker, né, uma parte já era vegetariana ou vegana antes de surgir a Stray na Baixada Santista. Talvez se tivesse membro do Stray, a Leucopenia, o próprio Abuso Sonoro, tinha o Arilson. Tem gente que fala que foi a primeira pessoa que identificou Stray no Brasil. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Stray aqui na Baixada Santista foi em 93, que teve um genocídio com Pentacross em Cubatão. E, a gente conheceu uma galera de Cubatão que depois tornou muito uma amiga nossa assim, e tal. E, cara, eles falavam assim, ó, tem um cara aqui entre nós e tal, que é o nosso amigo aí e tal, que, ele tá numa vertente. Ele falava, tipo, quase como se fosse uma seita, assim, que ele não bebe, não fuma, não come carne, não faz sexo. O pessoal já dava uma exagerada, assim, apesar de talvez fosse até verdade, mas assim, não por uma questão política, acho que falta de opção mesmo, né? Aí, tipo, eles estavam falando do Arilson, né? E, cara, com certeza foi a primeira pessoa, assim, que se assumiu como Stray na Baixada Santista. Bandas Stray mesmo, com a ideologia mesmo, tinha o Rising na segunda fase de Alcácer, não no começo. E tinha Lizard, que era uma banda formada por meninas. Tinha o Inner Struggle, que era considerado um rapcore, assim, era um downset. Eu tocava no Final Expression, tinha os meninos SDL, o Chico de For Oneself, a galera da Zona Oeste, de São Vicente, tinha o Brick by Brick. Às vezes via uma pessoa tocando X na mão, a banda Stray ali. Cara, então, as bandas que participavam da cena narcopunk, assim, no começo, as que tinham uma proximidade, assim, que ajudaram, foram bandas como Leucopenia mesmo, né, que, por exemplo, como o Arilson tocava, depois quando a banda acabou, ele foi formar o Abuso Sonoro, da cena anarcopunk aqui na Baixada Santista, foi a banda que mais se destacou, foi o Abuso Sonoro, né, aí tinha as outras bandas, né, o Combate Social, que não chegou a ter nada registrado, mas foi uma banda influente, tinha uma postura política muito forte. Tinha a gente do Desecration que tocava metal, mas era anarquista, o Dead Democracy, depois que a gente formou, o Anticorpos, o Barricadas. Essa era a nossa cena, a cena mais politizada, que a gente discutia esses temas. E estavam gritando com a gente nos grupos. E tinha também muito das ideias, né, do lance do anarcopunk e tal, isso aí ficou meio junto com essa galera aqui, que ficou levando meio que esse lance ficou meio que meio grosseiro, uma análise meio grosseira, meio por cima, ficou meio que underground. Tinha muito desse negócio, pô, o Desecration era mais metal, o Abuso Sonoro e o Leucopenia mais punkão, e era meio que, a galera meio que junta, era meio que uma assim, a gente tipo, é o underground daqui, a gente acredita nesse caminho de contestação das ideias e tal. Acho que era até um pessoal que torcia o bico para essa polarização demais, de pegar e rotular, isso aqui é um underground, isso aqui virou alternativo. Tinha isso na cena, dependendo do que você, eu sou hardcore stray edge, eu sou punk, eu sou hardcore, sempre tentaram se passar alguma coisa, acho que isso era importante. A gente devia ter 20 meninas na cena, assim, indo em show, não tinha, né, praticamente. Então, foi muito natural, assim, a gente se juntasse. Até muita menina nova começou a fazer assim e tal, né, e, pô, foi extremamente positivo. E elas, na minha opinião, o que elas acrescentaram, assim, de positivo, foi essa questão mesmo de criticar a dança violenta, de, no espaço do show, priorizar a questão da mulher assistir o show na frente, tá ligado? Porque muitas vezes ela era obrigada a ver atrás, porque na frente era uma porradaria. Então, assim, isso pra mim foram novidades. Depois que a gente conseguiu formar um mínimo de unidade, assim, de poder duas meninas beijar e não sofrer agressão, assim, né? Verbal, né? Pelo menos dentro de um certo espaço ali. Em Santos quase não tinha banda de menina, né? Tinha o Hit Lizard, que era uma banda toda de menina. Aí tinha o Crucified, mas que não era hardcore, era uma banda já de new metal, mas que a gente acabava gostando só porque era só de menina, assim, nem era o som que eu curtia, mas acabava me interessando por ser uma banda só de menina. E tinha uma outra menina tocando em outras bandas, tinha a Elaine no Abuso, tinha a Liana no Desecration, tinha algumas bandas, assim, que geralmente é uma menina de vocalista, raramente alguma menina tocando algum instrumento. A gente só foi saber que existia uma coisa a ser enfrentada quando a gente já estava em cima do palco. Assim. Apesar de, na cena, ter uma ilusão de que poderia estar mais
avançado isso, né, de se respeitar, por causa que se falava de política, se falava de alguns temas. Não, né, no meio do surf era a mesma coisa, sabe? Assim, era as mesmas piadinhas que a gente ouvia, as mesmas comparação, mas é isso, o mundo é assim, então não é a cena hardcore que vai ser isenta de ter machismo, homofobia, preconceito, competitividade, inveja, né? Não vai ser. Isso também foi uma desilusão, né? Porque a gente é jovem e começa a achar, nossa, aqui é o meu lugar, vai ser pra sempre isso e tal, toda aquela emoção. Eu encontrei pessoas que pensam como eu, que vão fazer a revolução e tal. Então, a desilusão também foi um aprendizado. Então, assim, eu tiro muito o chapéu, assim, porque realmente não foi fácil ser mina na cena punk hardcore dos anos 90, ainda que já houvesse essa discussão no começo dos anos 90, no final ainda era muito problemático. Esse momento do fim dos 90 ali, eu achei que ia ser foda, que ia ser transição do melódico, né? Começo, sei lá, do Ana Júlia, Los Hermanos, cantar em português. Sempre tem esses vários fantasmas assombrando as bandas que cantavam em português. Ah, por que vocês cantam em inglês? Ah, porque eu escutava Rasqueduça. Eu não escutei Legião Urbana como você escutou. Eu não sentei na fogueira e cantei Eduardo e Mônica, tá ligado? Aliás, eu odiava isso. Eu odiava o Traje Rigor. Eu lembro que meu primo me levou no show do Circus Dance Live Hood 86. E meu outro primo queria ir no show do Traje Rigor no Regatas. Minha mãe levou a gente no show do Regatas, do Traje Rigor. Eu ficava, cara, que merda é essa? Começa essa separação do skate também, meio que natural, assim, né? Acabaram as pistas de skate e o skate retornou novamente para a rua. Então, meu amigo, nessa época, o rap na rua era o que tinha, era o que bombava. Em Nova York, Los Angeles, até aqui mesmo no Brasil, São Paulo, São Bento e tal. De repente, um show que agora nem lembro qual, que eu cheguei lá, pô, já esperando ser como era antes, chega lá, come no vazio e depois vai mais outro e... Meu, cadê a galera? Cadê o público? Alguns foram estudar em outros lugares, trabalhar, as ideias também não batiam mais, alguns rachas de banda, e a próxima turma que estava vindo, né, não soube absorver o que a gente absorveu da primeira leva, né. Mas as coisas, musicalmente falando em Santos, começaram a mudar um pouco, e aí não vai uma crítica, pelo amor de Deus, porque às vezes é difícil tocar nesse assunto, sempre ninguém acha que você está querendo criticar ou coisa e tal, não é isso. Quando o Charlie Brown Jr. bombou, começou a mudar muito, não só a cena do hardcore, mas começou a mudar muito a cena musical no Santos no geral. Se antes, como a gente falava de Sepultura, que a banda cercou, a banda que ninguém queria chegar a ser, que ninguém, pô, quero fazer o mesmo esquema que esses caras, era o Sepultura, da explosão do Charlie Brown, a galera daqui começou muito a avisar, querer ser aquilo ali. E abandonou o seu estilo musical para trazer o neguinho que tocava metal, o neguinho que tocava MPB, o neguinho que tocava hardcore, mexeu um pouco a cabeça da galera aqui. Isso foi nítido. Como já dizia uma certa banda aí, que eu não vou dar o nome, para não gerar controvérsia, que também é uma banda aqui, né? Quero falar de quem não é do nosso rolê, né? Igual eu falei, eu somos ou não somos. Santos, cara, é sonífera a ilha, velho. Se a pessoa não pegar e entrar numas, cara, fica meio que aquela preguiça e tal. E uma crítica que eu tenho a Santos, na qual eu me incluo também, porque eu segui minha vida de música em uma banda fora de Santos, né? Eu acho que eu fui um cara, igual a gente falou, contribuir, comecei a lançar discos e tal, que trabalhei, mas eu também tenho um pouco dessas preguiças. Então eu acho que em Santos, cara, tem muitos talentos, muitas bandas que surgem e tal, mas pelo menos meio que preguiçoso, assim, acaba não alcançando uma longevidade maior. Cara, é fim de uma geração de inocência. Santos, querendo ou não, ela não tem um mercado de trabalho, por exemplo, que comporte todo mundo. Então, muita gente acabou escola ou acabou a faculdade e saiu daqui para buscar trabalho, ou fora da família, etc. Não que o cara deixe de gostar, mas não tem como ele sair para show, essas coisas. E isso é cíclico, é natural. Acho que o que acontece também é que o mercado começa a mudar demais. No final dos anos 90, você tem a morte de uma indústria fonográfica caminhando a passos largos, não o mercado que achava que não. Você tinha o fim de um monte de casas de show que começaram a perceber que fazer aquele
as bandas também começam a ter uma ideia, como eu estava falando, era muito popular o hardcore, o grunge, você com a explosão do Charlie Brown, logo na sequência da explosão do CPM, as pessoas começaram a achar que aquilo poderia ser um modelo de negócio também, né? Era o próximo nível da tudo. Então, talvez a coisa começou a ficar um pouco mais animada, um pouco mais pensada e um pouco menos natural. Eu acho que a banda começou a dar uma caminhada, mas por outro lado também tem bandas aí que ainda seguem firme, né, cara? A gente já não tem mais aquela variedade, eu concordo contigo que o 99 realmente parece que dá uma coisa meio mística, saca? Acabou, se encerrou, o bug do milênio, antes de qualquer coisa, 2000 vem outras coisas e tal, não sei o quê. Mas por outro lado, você não tem tanta banda, mas você tem umas puta banda foda, cara. Voltando e revisitando essa história hoje, quem é Turn Away? Quem é Punk Raiz? Quem é Blind? Quem é White Cross? Quem é Dr. Gun? Quem é Decreptus? Quem é Burning Side? Perfeitos? Cara, a gente talvez a gente fosse concorrente na época. Então, vai com você fazer isso. Você é um babaca carinho. Cara, a gente virou minha vida. São meus amigos. Mas você vai lá de amanhã e fez isso. Fala, ai, eu não me entrevista, você tem que comprar o que eu tenho que fazer na época. Eles nunca vão duvidar. Tem que ver se agora, antes de abrir o processo. Embora, meu pai nunca imaginou que era bravo. Exato, tinha, sei lá, 300 pessoas no ICQ, e eu podia saber qualquer coisa que vai dar na Ela hora. precisava porque ela ia abrir um crediário na casa da gente. E assim, eu acho que outras pessoas também pararam. Enxergou isso também. A troca, por exemplo, do pé de pau, a troca de carta, eu já tinha visto. Eu tinha mandar uma carta do cara lá de ferro, assim, num nível que eu falo com alguém de outro país. Então, novamente, são os fins. São os crimes, né? Então acho que. Mas isso é uma coisa normal, são ciclos. Isso aí não vai existir isso do tempo. Mano, você tá fazendo, aproveita, velho. Tá no meio da coisa, curte, velho. Porque é aquilo. Não vai querer depois que o bagulho passou gostar da coisa que você tava fazendo. As pessoas ali estavam em casa. Quem estava na adega, quem estava no shop, quem estava na ilha de Conveniência, estava em casa, estava com os amigos, estava no quintal. Desde o primeiro momento que eu botei o pé ali, tipo, no rock, assim, e essa galera que eu conheci, eu vejo uma grande família mesmo, sem demagogia nenhuma, assim. Considero todos, posso ficar sem ver muito tempo, mas quando eu vejo, pra mim é uma família mesmo. O hardcore aqui, ele me proporcionou as melhores, assim, cara, as maiores amizades que eu tenho. É um grupo de amigos que você leva pra vida toda. Acho que a essência de tudo isso, do hardcore, do punk rock, é o faça você mesmo, que é o mais legal mesmo, e amizade, respeito e união, né? É o que você sempre falou. Isso o que eu queria fazer, né? O que eu sempre senti vontade de fazer, tocar. Entrei nessa por vários motivos de rebeldia, de libertação, de moleque e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia, o que me deu de prazeroso mesmo, que eu carrego até hoje com a minha história, é a música. Poder estar fazendo música até hoje, cara. Porque eu adoro música, entendeu? Eu adoro música, adoro estar nisso por causa da música. Sempre foi por causa da música. Desde que o hardcore deu uma mensagem a passar. Por isso que eu ainda tô envolvido aqui, né? Ainda tem um selo, divulgando a música e a mensagem. Como o próprio Seven Seconds dizia há 30 anos atrás. Eu sempre fui, né, de ter os cabelos coloridos, de ser a diferentona da escola. Mas quando você encontra um monte de gente assim e fala, nossa, não sou tão estranha assim, existe um lugar que é legal, assim, tal, ser assim, e até aprender outras coisas, inspirar pessoas, se inspirar em outras pessoas, né, de não só na aparência, você vê o porquê daquela atitude também, né, como que a estética pode ser uma posição política também, né, e o do it yourself, assim, isso pra mim foi o que mais acho que eu aprendi, assim, nessa coisa do faça você mesmo, né. Essa molecada tinha mais Cara, eu acho que tudo que eu sou, que eu faço, que eu sei, foi formado por causa dessa fase. A galera que viveu essa cena e que de alguma forma assim ainda
vive ou ainda vive resquício disso, acaba sendo encarada como adolescente, né? Tipo, a gente é tudo síndrome de Peter Pan, né? Que não cresceu. Tipo, eu encontro uma amiga da faculdade, assim, que olha e fala, puta, mas você ainda tá com essa roupa de bicicleta? Tipo, tô fazendo show em casa ainda. Tipo, não passei dessa fase, assim. Tipo, meu pai fala que eu ainda sou adolescente também, tipo, mas acho que é isso. Acho que o punk rock, o hardcore, tipo, é um cenário que é meio isso, pra gente ficar adolescente pra vida inteira, assim. Hardcore acho que sempre vai ser pra sempre pra quem o negócio entra dentro do sangue. Nos últimos shows do Sociedade Armada que a gente fez, pô, a galera chegava e vinha, pô, meu, foi por causa do 400% hardcore que eu mudei minha visão de mundo, minha visão de ser humano, minha visão política. Isso eu acho que é uma coisa legal que a gente deixou. O importante é você ter noção que você está ali um período fazendo a coisa e aquilo está criando um corpo. Você não tá, as coisas estão existindo. Você está mudando. Uma atitude que você está tomando ali, gravando, fazendo um fanzine, colando um cartaz de show, montando uma loja, gravando uma fita, montando um programa de rádio online, que seja, você está afetando pessoas. Não acho que você não está fazendo nada, você está. Quem não está dentro do nosso mundo, né, sabe que esse mundo existe e sabe que as pessoas dão valor, sabe que não é que nem o pagode, o negócio que é passageiro, sabe que isso moldou a juventude, uma parte da juventude daqui. Eu acho que não há um reconhecimento porque não há um conhecimento. Não que tipo assim, as pessoas não reconhecem porque, não, isso não foi nada. Não, porque não tem conhecimento mesmo. E as obras estão aí. É o que não tem como contestar do que foi feito em Santos. Existiu um bagulho muito foda nesse período. Não tinha no Brasil. Não tinha. Foi mal. Foi mal. Só tem ela, cara. Maravilhosa. E é isso, cara. Isso é foda. Essa é a
Então, desconfiável é a bicicleta rara dos outros. Isso, né? Não, mas é raro, mas independente de ser raro ou não. Não.